Fala, estrategista, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferraz, faço parte da equipe de cardiologia do Estratégia Média e hoje vamos conversar sobre o eletrocardiograma do zero. Vamos conversar sobre os principais passos para você começar a análise de um eletrocardiograma. Os primeiros passos para você entender esse mundo difícil da análise do eletrocardiograma. Então vamos lá, galera. O que dificulta o aprendizado de eletro? O que dificulta? Eu já converso com diversos alunos, tenho acesso aos alunos na universidade e eu sempre vejo os principais pontos que dificultam a análise do eletrocardiograma. Eu consegui encontrar 3 principais motivos que dificultam o aprendizado de eletrocardiograma pelos nossos alunos. O primeiro deles é não entender o básico de fisiologia cardiovascular. Se você não sabe como é que funciona uma célula miocárdica, fica difícil você entender como vai ser o comportamento da célula no momento da despolarização. Porque o eletrocardiograma nada mais é que um aparelho que vai detectar uma atividade elétrica de despolarização e repolarização do coração. Então, existe um ciclo, existe uma fase, existe cada uma das etapas que a célula miocárdica ela vai passar de despolarização e vai ter um aparelho captando essa atividade. Então, o primeiro ponto é não entender o básico de fisiologia cardiovascular. Segundo ponto, não saber reconhecer o significado das ondas e intervalos. Então você olha o eletro, você não sabe o que significa uma onda P, você não sabe o que significa um QRS, você não sabe como é que é o normal. Então, se você não sabe como é o normal, você nunca vai entender como é que é o alterado. Se você sabe como é que é o normal, já é 50% já necessário para você fazer uma análise de eletro. Pelo menos você vai entender que aquele eletro não está normal, aquele eletro não está... Você pode até não saber qual é a alteração que você está encontrando, mas você sabe como é que é um eletro normal. Você vê um eletro diferente, opa, esse eletro não está adequado. Você até pede ajuda para alguém, vou pedir ajuda para análise desse eletro e tudo mais. Mas por isso que é fundamental, importantíssimo entender e reconhecer o significado das ondas e os intervalos, reconhecer o eletrocardiograma normal. E por último, não seguir um roteiro de análise de eletrocardiograma. Um dos principais erros que eu vejo um aluno de medicina, eu entrego na mão dele, dá uma análise, analisa esse eletro para mim aqui. Ele já pega o olho, ele vai olhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, ele na verdade fica procurando uma alteração e não faz uma análise segmentar do eletro. Eu preciso analisar o eletro ponto a ponto. Assim eu não deixo passar detalhes. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente, no final da aula, onde eu vou mostrar o nosso roteiro de análise de eletrocardiograma e eu vou mostrar que com essa análise desse roteiro você vai ser capaz de chegar aos diagnósticos eletrocardiográficos. Beleza? Então vamos começar com o básico. O básico da fisiologia cardiovascular. O que você precisa saber sobre a fisiologia cardiovascular? A célula miocárdica, basicamente, o tecido miocárdico, ele tem basicamente 2 características. A célula miocárdica ela tem 2 características. Ou ela pode ser uma célula que ela é capaz de se autodespolarizar, e é uma célula que é capaz de conduzir o impulso elétrico. O que significa essa questão de autodespolarizar? Significa que ela tem uma capacidade intrínseca de despolarização. Existem células específicas no coração que têm essa capacidade de despolarizar e a partir do momento que ela despolariza, ela conduz aquela onda de despolarização por todo o miocárdio. E a segunda característica são as células de condução. A partir do momento que eu tenho uma célula que despolariza, a outra célula vai despolarizar e a outra vai despolarizar e vai ter uma sequência de despolarização. Eu gosto muito de utilizar a analogia, né? Se você já foi num estádio de futebol, já deve ter visto aquela ola, né? Quando aquela ola passa, né? Existe um grupo de células que vão puxar a ola no estádio de futebol. E o que acontece? Na sequência, todo mundo já começa a levantar de novo, sem perguntar por que está levantando. A ola vem, você vê, levanta e acabou. Não é isso que você faz quando está no estádio de futebol? A ola vem, você levanta e acabou. É isso que acontece na célula do coração. Existe o nódo sinusal, que é quem geralmente começa essa ola. As outras células estão lá esperando, vem a ola, ela sobe e a onda de despolarização passa. Outra forma de você entender isso, eu gosto também de fazer a analogia daquela brincadeira do dominó. Quando você empurra um dominó, um monte de dominó vai caindo na sequência. Então, o nódo sinusal, que é responsável principal pelo ritmo normal do coração, que é o ritmo sinusal, ele acaba comandando esse mecanismo porque ele é o que mais despolariza. Ou seja, ele é a região do coração que mais puxa a ola.
E é por isso que ele acaba assumindo. Se porventura eu tenho alguma situação que vai inibir meu nódo sinusal, a região que tem maior frequência de disparo vai assumir e vai puxar a ola, porque a ola precisa acontecer, tá certo? Eu preciso ter uma onda de despolarização para o coração funcionar. E quanto mais distante do nódo sinusal, mais lenta vai ser essa ola. É por isso que, por exemplo, eu já começo a falar sobre diagnósticos para você. Imagine um paciente com bloqueio atrioventricular total. O ventrículo ele fica lá esperando. Se é um bloqueio atrioventricular total, o bloqueio é total. Nada que acontece no átrio chega no ventrículo. Então, o ventrículo ele fica lá esperando. Cadê a despolarização? Cadê a despolarização? A despolarização não chega nunca. Não chega nunca. Então, o que acontece? Ele fica lá esperando, não chega nada. Ah, quer saber? Então tá lá, vou despolarizar. Ele despolariza naquela velocidade dele. Naquela velocidade dele. O ventrículo são aqueles velhinhos que ficam esperando lá acontecer alguma coisa, nada acontece, ele vai lá, despolariza devagar, por isso que o QRS é largo e com uma frequência muito baixa. Por isso que no bloqueio atrioventricular total a frequência é baixíssima, porque a frequência de disparo do ventrículo é baixa. A maior frequência de disparo é do nódo sinusal, que é de 60 a 100 batimentos. Por isso a frequência cardíaca normal é de 60 a 100 batimentos. Captou isso, galera? Então, duas principais características do coração. Eu tenho células que são capazes de despolarizar, certo? As células têm essa capacidade de despolarizar e eu tenho esse tecido de condução, que uma célula conectada à outra, ela vai conduzir. Eu vou trazer um exemplo aqui que você vai entender melhor o que eu estou falando. Imagine aqui eu tenho o nódo sinusal, tá certo? Aqui eu tenho o nódo sinusal, aqui eu vou ter o nódo AV, e aqui eu vou ter o ventrículo. Isso aqui é uma maneira simples de você entender como vai acontecer a despolarização em câmera lenta. Então tá lá, o nódo sinusal ele vai puxar a ola. Puxou a ola, começou a despolarização. Tá vendo a despolarização acontecendo aqui? Vem devagarzinho, nódo AV, chegando agora no ventrículo, chegando no ventrículo, despolarizou o coração todo. Você viu? Então, o nódo sinusal puxou tudo, veio para o nódo AV e chegou no ventrículo. Beleza, galera? Essa foi a sequência, a onda de despolarização do coração. E agora, beleza, agora eu vou começar a dificultar um pouquinho mais. Você entendeu que o nódo sinusal, ele que tem maior frequência de disparo, por isso que o normal é sempre sair do nódo sinusal. Eu gero uma onda de despolarização, a famosa ola, né? A famosa ola. O nódo sinusal puxa e todas as células na sequência eles vão na onda do nódo sinusal e depois termina no ventrículo. Então, vamos fazer um vetor de despolarização. Como é que seria esse vetor de despolarização? Esse é o vetor de despolarização, porque a despolarização, ela vai começar onde? Ela começa lá e vem para cá, certo? Não é esse o vetor de despolarização? Então, esse é o vetor de despolarização que eu imagino que eu vou encontrar nesse paciente. E aí eu começo a colocar os conceitos de eletrocardiograma. Eu vou falar mais à frente sobre as derivações e tudo mais. Mas o eletrocardiograma, eu tenho um monte de derivação, eu coloco um monte de coisa, um monte de pera no paciente, nos braços, no coração. Na verdade, eu quero colocar diversas câmeras. Quando eu tenho múltiplas câmeras ao redor do coração, eu consigo identificar muito bem o que está acontecendo nesse coração. Então imagine o seguinte, eu tenho uma câmera aqui. Tá lá minha corujinha observando. O que a corujinha vai ver? Vai ver isso aqui. Só tá vindo, veio uma onda na direção da corujinha. Veio uma onda na direção da corujinha. Então, em todo momento, eu só tenho uma onda o quê? Positiva. Então, eu tenho um QRS todo positivo vindo na minha direção. Não só QRS, como as outras ondas também. Eu vou falar mais à frente o que significa cada uma das ondas. Mas digamos que de uma maneira muito simples. Veio essa despolarização na direção da corujinha, então a manifestação elétrica vai ser o quê? Vai ser desse jeito, tudo positivo. Imagine a seguinte situação, eu tenho uma outra corujinha, uma corujinha lá do outro lado. Nesse caso, essa corujinha aqui, ela só vê a seta se afastando. Durante todo o tempo, a seta só vai se afastar do nódo sinusal, então vai ser todo negativo, todo negativo. E imagine essa circunstância aqui agora. Eu tenho uma corujinha aí no meio do caminho. Então, num pedaço aqui, nessa faixa aqui, a corujinha, ela vai ver o quê? Uma onda positiva, porque ela se aproxima. Então, é essa fase aqui. Só que a partir daqui, o vetor ele vai começar a se afastar.
Então, ele vai ver desse jeito aqui. Então, vai ter uma fase positiva, uma fase negativa. Você deve ter visto isso no eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem uma fase positiva, uma fase negativa. Pode acontecer, por exemplo, numa onda P. Eu tenho uma onda P que a fase inicial é positiva e a fase final é negativa. Pode acontecer na onda T, uma onda T positiva e outra fase negativa. É isso que está acontecendo. Porque pelo vetor, pela câmera que eu estou tentando captar aquele sinal, eu estou vendo uma fase inicial positiva e outra fase negativa. Beleza? Então, isso aqui é importantíssimo para você entender o eletrocardiograma. Eu tenho diversas câmeras ao redor do coração. Beleza? Como a gente vai realizar um eletrocardiograma? Quantos eletrodos que a gente vai colocar no paciente? Por que é importante? Existem basicamente dois planos que nós vamos trabalhar no coração, que é o plano frontal, onde eu vou ver o coração de cima a baixo, tá? O plano frontal, onde eu vou analisar as derivações que a gente chama de derivações periféricas, que é onde eu vou realizar todas as derivações com apenas 3 eletrodos, tá certo? Um eletrodo que fica no braço esquerdo, um eletrodo no braço direito e um eletrodo no pé esquerdo. Esse aqui é um eletrodo neutro, tá? Esse eletrodo aqui é só para aquele pé não ficar sozinho e com ciúmes, tá bom? Então, com isso, eu vou gerar 6 derivações. As derivações principais, D1, eu faço a construção através do braço direito, braço esquerdo. D2, eu faço a construção de braço direito, pé esquerdo, e D3 eu vou construir braço esquerdo, perna esquerda. Eu construo esse triângulo, o famoso triângulo de Einthoven. Não precisa decorar o nome dele não, é só importante só para você entender de onde vêm esses vetores. E além disso, quando faço esse triângulo, eu faço essas derivações amplificadas, que é AVR, AVF e AVL. L de left, R de right e F de front, que seria para baixo, né? Então, assim eu construo as 6 derivações do plano frontal, onde eu vou ver o coração de cima a baixo. Só que eu preciso ver o coração também ao redor do coração, que é o plano precordial, vou ver na frente do coração. Então, eu vou colocar as derivações tradicionais de V1 a V6. Tá certo? V1 a V6 eu vou analisar o quê? O coração em todo o plano frontal. Esse é o eletro tradicional, tá bom? Esse é o eletro tradicional. Claro que existem derivações adicionais que eu vou solicitar em algumas situações específicas, mas isso aí já é um papo muito mais avançado e não é o objetivo da aula. Então, qual é o principal objetivo? Então, eu coloquei diversas câmeras ao redor do meu coração. E a ideia é ter isso aqui, tá? Então, eu vou ter todo um aparato de câmeras onde eu consigo ver a parte inferior do coração, eu consigo ver a região septal do coração, onde eu consigo ver a parede anterior do coração, onde eu consigo ver a parede lateral do coração. Então, existem derivações que a gente chama de derivações contíguas, são derivações que olham para a mesma parede do coração. Então, eu espero, se eu encontro alguma alteração, eu espero, por exemplo, o paciente está infartando na parede septal, eu espero encontrar o supra onde? V1 e V2. Então, a alteração vai estar ali, nessas duas derivações. Quando o problema é difuso, vai aparecer em todo o eletrocardiograma. Por exemplo, o paciente tem distúrbio de potássio. O distúrbio do potássio ele não vai afetar uma região específica do coração, vai afetar todo o coração. Então, a alteração vai ser difusa. Pericardite. Pericardite inflama toda a parede, todo o pericárdio. Então, também vai ser uma alteração difusa, tá bom? Então, a gente tem que imaginar que as alterações dependem muito da visualização através dessas câmeras que eu coloquei ao redor do coração. Beleza? Vamos lá. Vamos agora avançar sobre o eletrocardiograma normal. Então, aquela parte de fisiologia, o básico de fisiologia, nós já conversamos. Agora vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma normal. Quais são as ondas que nós vamos encontrar e um pouco da base da análise do eletrocardiograma. Beleza? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês são a sequência de ondas, intervalos e segmentos que nós temos que observar na análise do eletrocardiograma. Nós começamos aqui, existe uma sequência lógica de ondas, que são uma sequência de P, Q, R, S, T. Existe também a onda U, que eu não coloquei aqui, porque a onda U não é sempre que aparece, a onda U é um bônus, né? É um bônus que aparece de vez em quando no eletro. Até vai ver um caso hoje que tem onda U, tá? Mas é só um bônus que aparece no eletro, não é sempre que aparece a onda U. Quem vai estar sempre presente vão ser essas ondas aqui, tá bom? É isso que você tem que procurar em todos os eletrocardiogramas, tá? Outro conceito importante é a diferenciação entre intervalo
e segmento. O intervalo ele é muito mais abrangente. O intervalo PR, por exemplo, eu vou pegar o início da onda P até o início do QRS. Então, esse aqui é o intervalo PR. Se eu, por exemplo, quisesse falar sobre segmento PR, o segmento PR seria esse curtinho aqui, tá? Esse pedaço menorzinho, no final da onda P até o início do QRS. A mesma coisa vale aqui o segmento ST. O segmento é sempre um intervalo mais curtinho, geralmente isoelétrico, tá bom? O segmento ST é justamente esse segmento do final da onda S até o início da onda T. E quando eu falo sobre intervalo QT, eu falo da onda Q até o final da onda T. Essas são as ondas. Agora a gente vai falar sobre cada uma delas, o significado delas, e a gente vai dissecar onda por onda, quais são as alterações, qual é o normal de cada onda e quais são as principais alterações de cada uma das ondas. Quando eu analiso o eletrocardiograma, lembra que o eletrocardiograma ele é um registro eletrocardiográfico da atividade elétrica do coração. Então, é uma caneta que vai estar andando sobre um papel, que conforme a atividade elétrica vai passando, né, ele vai gerar um registro no seu papel. E o papel ele é milimetrado, e eu posso modificar essas configurações, mas o básico de configuração de um eletrocardiograma é esse. Cada quadradinho vai ter o quê? 40 milissegundos. Significa que um quadradão, que são 5 quadradinhos, eu vou ter o quê? 200 milissegundos, tá certo? Então, 200 milissegundos, um quadradão. Isso vai me ajudar muito a contar a frequência cardíaca, tá? Então, você já consegue imaginar mais para frente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente conta a frequência cardíaca, tá bom? Mas isso aqui já vai ser um bizu muito importante. Outro detalhe importantíssimo é o quê? É a amplitude, que é em voltagem, né? Em milivolts. Cada quadradinho tem 0,1 milivolts. Então, um quadradão vai ter 0,5 milivolts, tá bom? Então, são esses conceitos básicos que a gente vai utilizar para verificar cada uma das ondas no eletrocardiograma, beleza? Então, vamos lá. Eletrocardiograma normal. Significado das ondas. Então, tudo começa onde? Isso aqui é o normal, tá? É o normal. Tudo começa no nodo sinusal. Então, o nodo sinusal está lá, como eu falei, é o nodo sinusal que vai puxar a ola, então ele vai despolarizar. Então, ele começa com a despolarização atrial. E a despolarização atrial, ela gera a primeira onda, que é a onda P, tá certo? Um detalhe importantíssimo que eu vou pontuar mais à frente. O nodo sinusal, ele fica no átrio direito. O nodo sinusal fica no átrio direito. Isso dado é importante para vocês entenderem alguns detalhes sobre a onda P, tá bom? Então, ele começa a despolarização. Então, quando gera toda a despolarização do átrio, eu gero a onda P. Então, a onda P, despolarização atrial. O próximo passo, existe um atraso fisiológico causado pelo nodo AV. O que é isso, gente? Papai do céu, quando construiu o nosso coração, ele pensou, meu Deus, se um dia o paciente tiver uma fibrilação atrial, o que eu vou fazer? Então, na hora de montar nosso projeto lá de gente, né? Papai do céu falou assim, não, eu tenho que botar um filtro nesse coração, eu não posso deixar, porque se toda a estimulação do átrio chegar no ventrículo, no paciente com fibrilação atrial, por exemplo, que a frequência atrial é lá em cima, o paciente vai fazer fibrilação ventricular e vai morrer. Então, eu preciso colocar um filtro aqui. Aí ele pensou, vou botar o nodo AV. Então, quando ele coloca o nodo AV, a função primordial do nodo AV é justamente filtrar as frequências. Ele faz um alentecimento, ele vai frear toda a condução entre o átrio e o ventrículo, justamente para proteger o ventrículo, tá certo? Então, ele faz um freio naquela condução. Então, é como se tivesse, puxou a ola, né? E tem aquela divisão de arquibancada, né? Então, dá aquela lentificada ali na hora de transmitir para o próximo passo, que seria o ventrículo. Então, existe um alentecimento da condução quando chega no nodo AV, justamente para proteger o ventrículo, se porventura o átrio ele atingir frequência cardíaca muito alta, como acontece na fibrilação atrial. Então, esse atraso fisiológico eu vejo através de quem? Através do intervalo PR, né? Então, o PR é justamente esse atraso fisiológico, tá bom? Nesse caso aqui seria o segmento PR, né? Esse atraso eu vejo no segmento PR, mas quando eu vou analisar no eletrocardiograma, eu vejo o intervalo PR. Então, você já começa a imaginar, se o paciente ele tem um bloqueio átrio-ventricular, átrio e o ventrículo, o problema vai estar onde? No nodo AV. E essa condução vai ficar mais lenta ainda. Então, você já começa a raciocinar que, opa, já ouvi falar essa palavra, bloqueio AV, BAV, bloqueio átrio-ventricular.
Isso deve acontecer porque está tendo um problema onde? No nó do AV. O nó do AV está lentificando ainda mais, está dificultando ainda mais a passagem das pessoas, a passagem da aula, do átrio para o ventrículo. Beleza? Próximo ponto é a despolarização ventricular, que é o QRS. O QRS é o grande marcador da despolarização ventricular. O QRS, na verdade, como ele acontece muito rápido, né? Ele marca, na verdade, o início da despolarização ventricular. O término da despolarização vai acontecer justamente no segmento ST. Por isso que quando eu estou pensando em causas isquêmicas, por exemplo, onde eu vou encontrar alteração relacionada à isquemia, algum déficit de condução, algum déficit, perdão, de perfusão do coração, por exemplo, o paciente está infartando, eu vou procurar o segmento ST, que é justamente nessa região onde, se o coração não estiver recebendo um suprimento necessário, estiver com algum vaso entupido, a alteração vai se manifestar no término da despolarização segmento ST. Beleza? Continuando, começa a repolarização ventricular. Então, a repolarização ventricular eu vou começar a identificar onde? Através da onda T. Então, onda T é a onda de repolarização. Aquele miocárdio que despolarizou, ele precisa repolarizar para ficar tudo pronto para nova despolarização. Existe um tempo para isso, ele precisa voltar ao normal. Lembra aquela figurinha que eu mostrei para vocês, onde o miocárdio estava todo vermelhinho e ele ficou amarelo? Ele precisa voltar a ficar vermelhinho para despolarizar de novo. Tá bom? Então, essa é a onda T. E terminamos a despolarização ventricular com o término. Terminando a onda T, eu tenho o término da despolarização ventricular. Tá bom? Aqui eu fiquei um pouquinho na frente, apareceu aqui, ó, término da repolarização ventricular. Beleza? Então, essa é a sequência das ondas do eletrocardiograma. Agora eu vou falar com detalhes sobre cada uma delas. Vamos lá. Vamos começar pela onda P. A nossa queridinha, a onda P, tudo começa quando eu vou analisar meu eletrocardiograma. Uma das primeiras coisas, vou mostrar isso no roteiro para vocês, a primeira coisa que eu vou procurar sempre vai ser o ritmo. E o ritmo depende de quem? Da onda P. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o nódo sinusal ele fica no átrio direito? Aqui eu estou usando a representação justamente daquela brincadeira do dominó. Quando você empurra um dominó, você vai derrubar todos os dominós. Tá certo? Isso aqui é uma figura que está no nosso livro digital. Tá? Então, você empurra o dominó, você vai justamente despolarizar todo o átrio e depois todo o ventrículo. Então quando eu tenho essa onda P, nessa despolarização, que é no ritmo sinusal, o ritmo normal do coração, eu vou ter um vetor específico que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então, como eu falei para vocês, a onda P ela representa a despolarização atrial e ela é fundamental para definição de ritmo. Como é que ela é o normal da onda P? Já vou mostrar para vocês. Ela é arredondada e ela vai ser positiva em algumas derivações. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Imagine o seguinte, eu tive a minha onda de despolarização do átrio. Para onde estaria esse vetor? Onde está o vetor de despolarização do átrio? Ele não estaria aqui, galera? Então, a despolarização, eu empurro o dominó no nódo sinusal, ele vai despolarizando em direção ao nódo AV. Então, esse vai ser o vetor de despolarização atrial. E eu jogo aqui nos meus vetores do plano frontal. Então, vai estar positivo aonde? Vou jogar aqui em tela cheia para facilitar a sua visualização. Vou jogar aqui um zoom aqui também para facilitar ainda mais. Vai estar positivo aonde, gente? Vai estar positivo em D1, vai estar positivo em D2, vai estar positivo em AVF. Olha só, essas três derivações vão estar o quê? Vão estar positivas. Você consegue entender que, então, eu defino o ritmo sinusal quando eu tenho uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. Agora você consegue entender por que isso é o ritmo sinusal, galera? Porque essa é a onda de despolarização, vai estar sempre positivo nessas três, galera. Vai estar sempre dispositivo, tá? Então, não tem jeito. Eu defino o ritmo sinusal quando eu tenho essa onda positiva nessas três situações. Beleza, galera? Então, isso é fundamental para o entendimento de vocês, tá? Então, ritmo sinusal, eu vou ter uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. E além disso, eu preciso de mais um detalhe. A onda P, ela tem que gerar o QRS, tá bom? Porque não adianta nada. Porque o que é definição de ritmo? Você escuta a música, né, galera? O que define um ritmo de uma música? Tum, tum, tum. É a batida.
O que define um ritmo é a batida. Então, se aquela despolarização atrial não gera uma batida no coração, não é ela que define o ritmo. Beleza? Então, aquela onda P, ela tem que gerar um QRS para eu definir como ritmo sinusal. Beleza? Então, esse era um detalhe importantíssimo que eu queria passar para vocês, tranquilo? Então, a morfologia da onda P ela vai ser arredondada, ela vai ser positiva em D1, D2 e AVF, que é o que define o ritmo sinusal. Duração dela vai ser, eu digo que a onda P ela é 2,5 por 2,5. Por quê? Porque a duração dela é até 2,5 quadradinhos e a amplitude é até 2,5 milímetros. Então, a onda P é 2,5 por 2,5. Esse é o normal da minha onda P. Beleza, galera? Agora eu quero colocar uma outra situação para vocês aqui. Vamos lá. Apaguei tudo aqui. Imagine a seguinte circunstância. Digamos que, por alguma situação, o nódo sinusal vai estar inibido. Ou por droga, ou por alguma outra condição, o paciente, o nódo sinusal, o nódo AV, ele assume a despolarização do coração por algum motivo. Eu tenho um ritmo nodal, um ritmo juncional, tem vários nomes que a gente pode chamar, um ritmo nodal alto. Então, digamos que agora quem vai assumir a despolarização vai ser quem? O nódo atrioventricular. Então, vamos imaginar o seguinte, então a despolarização agora ela vai vir de onde? Vai vir de baixo, concorda? Se a despolarização está acontecendo aqui nessa região, como é que seria o vetor do paciente que apresenta um ritmo nodal, por exemplo? Vai ser assim. Não é assim, gente? Se começou aqui nessa região, a despolarização do átrio vai estar onde? Então, eu jogo lá para o meu eixo, para análise de eixo. Vamos analisar agora a análise de eixo. Olha onde está agora a despolarização da onda P. A despolarização da onda P está para outra região. Então, a onda P ela vai assumir outra morfologia. Então, o ritmo não é sinusal, é um ritmo nodal. Vamos voltar para aquele nosso modelo que eu gostei, que eu mostrei para vocês. Agora, tudo identificado. Aqui eu tenho o nódo AV, tem nossas corujinhas ali só aguardando a despolarização para verificar os vetores. Eu tenho o átrio, o nódo AV e o ventrículo. Beleza? Então, agora, como eu falei para vocês, a despolarização está surgindo no nódo AV. É um ritmo nodal, um ritmo da junção AV, um ritmo juncional. Então, olho na tela, vai ser em câmera lenta mais uma vez. Então, olha como é que vai ser a despolarização. Começa no nódo AV e cada um por si. Existe uma despolarização que vai para o ventrículo e outra despolarização que vai para o átrio. É isso, galera? Eu tenho duas ondas de despolarização. Só que acontece o seguinte, galera. Quando eu despolarizo o átrio, eu gero que onda? É a onda P. Quando eu despolarizo o ventrículo, eu tenho que onda? Eu tenho o QRS. Então, o que essa corujinha aqui está vendo, galera? O que essa corujinha está vendo? Então, essa corujinha aqui, ela está vendo uma onda de despolarização atrial que vem na direção dela. Despolarização atrial, onda P. A onda P está o quê? Positiva para essa corujinha. Eu nem falei qual a derivação dessa corujinha, mas pode ser AVR, por exemplo. Pode ser AVR, por exemplo. Só que acontece, para essa corujinha, o ventrículo, a despolarização ventricular está se afastando. Então, o QRS é o quê? Negativo. O QRS ele é negativo. Conseguiu captar, galera, como é que se formam as ondas do eletrocardiograma? Isso aqui é fundamental. Agora vamos ver essa corujinha aqui. Essa corujinha pode ser D2, por exemplo. Essa corujinha é D2. Então tá lá. Para essa corujinha aqui, o que está acontecendo? A despolarização atrial está se afastando. Então, se a despolarização atrial, quem é a despolarização atrial? Onda P. Então, a onda P ela está o quê? Negativa. A onda P está negativa. Só que a despolarização ventricular vem em direção da corujinha. Então, a despolarização ventricular, que é o QRS, ela vai ser o quê? Positiva. Conseguiu entender isso, gente? Então, esse ritmo aqui, na hora que eu for analisar no eletrocardiograma, ele não vai ser um ritmo sinusal, porque a onda P não vai ser positiva em D1, não vai ser positiva em D2, não vai ser positiva em AVF. Então, eu vou dizer que não é um ritmo não sinusal. Tá bom, galera? Então, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu vou pensar em quê? Em ritmo nodal. Tá bom? Então, entendeu como é importante entender esse mecanismo da fisiologia do coração e os vetores cardíacos, como vai gerar o QRS, em conhecer as ondas, o significado das ondas, como isso vai se representar no meu QRS, na minha análise de eletrocardiograma. Viu como é que é importante? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Não adianta decorar, é fundamental memorizar.
tá? Desculpa. Não adianta decorar, é importante entender, é fundamental entender. Quando você entende isso aqui, galera, isso clareia de um jeito na sua cabeça, vai clarear de um jeito na sua cabeça que você vai começar a entender o eletrocardiograma. As coisas vão começar a ficar medulares na análise do eletrocardiograma. Beleza? Vamos em frente. Agora eu quero falar para vocês sobre a onda P, falando ainda sobre a onda P, não parei sobre a onda P. Lembra que eu falei para vocês que no caso da onda P, o nódo sinusal fica no átrio direito? Então, o início da despolarização, o início da onda P vai ser o quê? O átrio direito. Então, eu começo a despolarização pelo átrio direito. Depois chega no átrio esquerdo, né? E o somatório dessas duas ondas vai gerar a onda P. Tá certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma situação onde eu tenho um aumento de átrio esquerdo. Vamos pensar na estenose mitral. Estenose mitral gera um átrio esquerdo gigantesco. São os maiores átrios da cardiologia. Então, se eu tenho um aumento do átrio esquerdo, o átrio esquerdo está no início ou no fim da onda P. Está no fim. Então, se eu aumento o átrio esquerdo, o tempo de despolarização também aumenta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a duração da onda P. E pode ter esse achado aqui, que geralmente aparece em D2, que é o famoso onda P em corcova de camelo, onda P bífida. Tá vendo aqui a corcova do camelo, galera? Usa a imaginação também, a corcova do camelo. Então, onda P em corcova de camelo, onda P com aumento da duração, eu tenho que pensar em aumento de átrio esquerdo, tá bom? Quando eu tenho um aumento isolado do átrio direito, eu posso ter essas situações, por exemplo, uma estenose tricúspide, por exemplo, posso ter um aumento isolado do átrio direito, tá? Uma cardiopatia congênita, tá? Posso ter um aumento isolado do átrio direito. O átrio direito é a primeira, vai ser justamente onde fica o nódo sinusal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de quê? Aumento da amplitude. Então, se eu tenho aumento de amplitude da onda P, eu penso em aumento do átrio direito, porque começa pelo aumento do átrio direito, que eu estou somando duas ondas, beleza? Estou somando duas ondas, então eu vou ter aumento de átrio direito, tá bom? Quando eu tenho aumento biatrial, vai aumentar tanto a duração como a amplitude, tá? Então, através de um eletrocardiograma simples, eu posso suspeitar de uma onda, de um aumento atrial, tá bom? Vamos falar agora sobre o intervalo PR, o intervalo PR. O intervalo PR é justamente aquele atraso fisiológico da condução atrioventricular. Como eu falei para vocês, quando o Papai do Céu construiu o nosso coração, ele falou, vamos botar esse atraso fisiológico aí que vai ser uma forma de proteger o ventrículo. É nessa fase do intervalo PR, né, justamente no segmento PR propriamente dito, eu tenho uma fase de repolarização atrial. Então, se eu tiver algum problema acometendo o meu átrio, ele vai se manifestar no segmento PR, por exemplo. Por exemplo, tem um infarto atrial. É raro isso, eu nunca vi esse eletro de infarto atrial, mas o eletro de infarto atrial é um caso típico de supra de segmento PR, de PR, tá? Então, é um caso típico, que justamente é a fase da repolarização atrial. Tá? E vai ser fundamental, a principal função do intervalo PR. Quando eu olho o intervalo PR, eu estou procurando basicamente, eu bloqueio os atrioventriculares. Na grande maioria, o intervalo PR ficou grande, eu vou pensar em quê? Bloqueios atrioventriculares. Só que eu tenho que tomar um cuidado também, que volta e meia aparece nas provas de residência, não é tão incomum, que é essa situação aqui, chamada pré-excitação ventricular. E você imagina o seguinte, vamos usar esse nome para facilitar o nosso entendimento. Você tem uma pré-excitação ventricular. O que esse nome te diz? Eu estou excitando o ventrículo antes do momento que deveria excitar. Se eu excito antes, você consegue imaginar que eu tenho um atalho? Porque não está descendo pelo nó do AV, porque se desce pelo nó do AV, vai descer, não vai pré-excitar, vai excitar no momento certo. Então, necessariamente, para ter uma pré-excitação, eu preciso ter um atalho. Esse atalho é a famosa via acessória que acontece na síndrome de pré-excitação. O grande clássico é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, nesse caso, como eu tenho uma pré-excitação, eu excito antes, o PR, ele naturalmente vai encurtar e vai surgir a famosa onda delta. Então, esse é o detalhe. O PR curto com onda delta, pré-excitação ventricular. E existe essa situação aqui que a gente vai ver mais à frente também como causa de supra de segmento ST. Eu tenho o supra do ST e eu tenho o infra de PR. Quando eu tenho infra de PR, eu sempre já olho imediatamente para o segmento ST, porque isso pode ser causa de pericardite, né? Pericardite também vai alteração no segmento PR. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os bloqueios atrioventriculares. Então, olho na tela aí para ver
a questão dos bloqueios atrioventriculares. Como o nome diz, bloqueio atrioventricular. Então, nada melhor do que recorrer ao vôlei para entender como é que funcionam os bloqueios atrioventriculares. Então, como é que funciona? Imagina que o nosso amigo aqui, o nosso nódo sinusal, sacando uma bola. Quando o nódo sinusal ele dispara, ele gera quem? A onda P. Lembra que eu falei que existe um atraso fisiológico da condução atrioventricular? Quando eu não tenho ninguém bloqueando aqui, o que acontece? A bola passa, que é uma beleza, não tem nenhum tipo de problema. Então, o que acontece? Se não tem nenhum tipo de problema, não tem bloqueio. Mas se eu tenho uma pessoa aqui bloqueando, você está vendo que a pessoa que está tentando bloquear aqui é uma pessoa baixinha. Ela não consegue bloquear. Ela dificulta a passagem da bola, mas ela, de fato, ela não consegue bloquear. Tá certo? Então, esse intervalo que demora, o tempo que a bola demora para chegar no outro jogador é justamente o intervalo PR, que nesse caso aqui é maior que 200 milissegundos, tá bom? Quando a bola chega no ventrículo, tem a famosa manchete que vai gerar o QRS. Então, esse é o BAV de primeiro grau, onde a principal característica vai ser o quê? O aumento do intervalo PR. Todas as bolas chegam do outro lado. Então, esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Quando a gente começa a falar em bloqueio de atrioventricular de segundo grau, MOBS tipo 1, aqui nesse caso eu já tenho algum bloqueio. Você pode ver que eu tenho aqui um bloqueio. Vocês conseguem ver que já tem um bloqueio? Aqui o que vem acontecendo? Eu tenho uma pessoa bem baixinha, depois eu tenho uma pessoa de média estatura e uma pessoa muito alta. Então o bloqueio ele é progressivamente maior. Então o PR ele vai aumentando, até de fato acontecer um bloqueio. Então, aqui já acontece, de fato, algum bloqueio de uma dessas ondas. Então, o intervalo PR ele vai aumentando, até uma hora surgir uma onda P que não vai gerar QRS. Então, eu tenho 3 saques para 2 manchetes. Tá bom? Esse é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS tipo 1. Agora, nessa situação aqui, que é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, eu tenho um bloqueio inesperado, bloqueio súbito inesperado. Então, do nada aparece alguém e bloqueia. Eu não sei quando a pessoa vai subir e vai bloquear. Eu não consigo esperar, eu não consigo imaginar em que momento vai surgir esse grau de bloqueio. Nesse caso aqui, como ele é um bloqueio inesperado, é um bloqueio mais grave, né? Porque tudo que eu espero eu consigo prever, beleza, tá previsto, tá tudo direitinho, entendeu? Tá tudo bem. Então, nesse caso que é inesperado, aqui eu já começo a ficar mais preocupado. E é nessa situação que eu já começo a pensar em quê? Em marca-passo. Tá bom? A partir do BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, já começo a cogitar marca-passo. E aqui é o bloqueio da seleção russa de vôlei, que nada passa. Não adianta, ele pode sacar tudo, nada chega do outro lado, galera. Não chega absolutamente nada do outro lado. E é aquela situação, o ventrículo ele fica esperando, nada chega. Como no ventrículo nós temos células que são capazes de despolarizar, então uma hora o ventrículo, não chegou nada, vou sacar. Só que uma frequência cardíaca muito baixa, uma frequência cardíaca extremamente baixa. Para cada, às vezes, 3 saques, eu vou ter um outro saque aqui do ventrículo. Então a frequência de disparo do nódo sinusal é muito mais alta que a do ventrículo. Beleza, galera? Então é assim que a gente vai identificar os bloqueios atrioventriculares ao eletrocardiograma. Beleza, galera? Então, vamos lá, vamos dando sequência agora à nossa aula. É isso que é importante para o intervalo PR. Então, o intervalo PR é o atraso fisiológico da condução atrioventricular, vai ser importante para pesquisar os bloqueios atrioventriculares. Dando sequência à nossa aula, complexo QRS. Agora vamos ao complexo QRS. O complexo QRS, ele é uma sequência, é justamente a despolarização ventricular, como eu já falei para vocês. É uma sequência de ondas, onde eu tenho a onda Q, a onda R e a onda S. Primeiramente, o que é a onda R? A onda R é a onda positiva do QRS. Você pega a primeira onda que vem positiva do QRS. A onda R é sempre positiva, não tem conversa. Tem uma onda aqui, mas achei essa onda aqui. A onda R é sempre positiva. Então, o que vem antes da R é Q, o que vem depois da R é S. Então, eu posso ter diversos padrões. Eu posso ter QS, eu posso ter RS, QR, eu posso ter vários tipos de formação, tá bom? Então, se eu tiver alguma onda positiva, eu vou ter o quê?
é a onda R. A onda positiva sempre vai ser a onda R. Ah, não tem nenhuma onda positiva. É isso aqui que eu estou encontrando. Esse é o meu QRS. Esse é o famoso QS, porque não tem onda R. Beleza? Então, é a despolarização ventricular. Normal. A análise do complexo QRS é a análise mais demorada do eletrocardiograma na minha visão, porque eu tenho que verificar várias coisas. Quando eu analiso o QRS, eu tenho que ver duração, amplitude e morfologia. São essas três coisas que eu não posso abrir mão na análise do QRS. Por isso que é demorado. Eu tenho que olhar todo o eletro. Não adianta eu analisar um QRS só. Tem que analisar o QRS em todas as derivações. Beleza? Então tá lá. Duração. Duração normal é até 3 quadradinhos. Por que é importante duração, galera? Vamos pensar o seguinte. O QRS é a despolarização ventricular. Se o QRS ele está largo, o que significa? Que a despolarização ventricular está lenta. Se a despolarização ventricular está lenta, eu tenho um problema. E qual o principal problema que vai deixar uma despolarização ventricular lenta? É um bloqueio. Qual bloqueio? Bloqueio de ramo. Então, QRS largo já vai na maldade. Pensa em bloqueio de ramo. São poucas coisas que alargam QRS. Na maioria das vezes, bloqueio de ramo vai ser a causa do alargamento do QRS. Pode ser também uma situação de uma hipertrofia ventricular, também pode alargar o QRS. Um ritmo de origem ventricular também gera QRS largo, né? Mas nesse caso o ritmo não vai ser sinusal, não vou ter a onda P, tá bom? E também potássio alto, mas um potássio muito alto também pode alargar o QRS. Então, QRS basicamente ele vai alargar ou para uma condição intrínseca do coração, ou a condução ela vai estar mais lenta por alguma coisa intrínseca do coração, ou eu vou ter algum evento tóxico que vai estar comprometendo a condução ventricular, a despolarização ventricular. Beleza? Então, viu que QRS largo são essas situações que tem que vir na sua cabeça, tá? Mas o principal, especialmente em prova de resistência, bloqueio de ramo, mas sempre com a maldade também de verificar a possibilidade de um potássio alto, tá bom? Potássio alto também pode aumentar bastante o meu QRS. Tranquilo? E mais pra frente eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai diferenciar os bloqueios de ramo, tá? Amplitude. Vamos pensar o seguinte, o que é o QRS? O QRS é despolarização ventricular. Imagine um paciente com hipertrofia ventricular esquerda. Eu tenho muito ventrículo. Eu tenho muito QRS. Eu tenho muita despolarização, tenho muita célula despolarizando. Então o QRS vai ficar o quê? Grandão. Então eu vou ver esse QRS grandão mais aonde? Se é hipertrofia ventricular esquerda, eu vou ver mais aonde? Onde está o ventrículo esquerdo, V5 e V6. Se porventura eu tiver uma condição de eu ter hipertrofia ventricular direita, eu vou ver um QRS grandão aonde? O QRS grandão em cavidades direitas, nos eletrodos que olham para as cavidades direitas, V1 e V2. Então, QRS grande, muito grande, pensa na possibilidade de hipertrofia, tá bom? Então, quando você vê um R acima de 25 milímetros, claro que existe um monte de critérios de hipertrofia, não vou falar aqui os critérios de hipertrofia, porque dá para fazer uma aula só de critérios de hipertrofia, tá? Viu um R acima de 25 milímetros, 5 quadradinhos, pensa em hipertrofia. Já se a soma do R com S estiver muito pequenininho, pensa em baixa voltagem. Baixa voltagem, quando eu te falo em eletrocardiograma, a gente basicamente pensa em duas situações. Ou eu tenho... Porque baixa voltagem, o que é, galera? O meu aparelho não está conseguindo detectar direito a atividade elétrica do coração. Então tem alguma coisa na frente do coração que está atrapalhando, né? Existe algum isolante, eu não estou conseguindo captar aquela atividade elétrica. Isso geralmente pode ser líquido ao redor do coração, né? Líquido ao redor do coração, ou uma doença infiltrativa, por exemplo, amiloidose. A amiloidose pode dar baixa voltagem. Pericardite pode dar baixa voltagem, tamponamento, derrame pericárdico pode dar baixa voltagem, especialmente derrame pericárdico, mais do que a pericardite. É a pericardite que dá o derrame pericárdico, pode dar baixa voltagem, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver quando a gente analisa amplitude do QRS e a morfologia. E quando eu vejo morfologia, eu tenho que entender esse conceito aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Aqui, a onda Q, ela ficou muito mais proeminente. Quando a gente fala em QRS, a gente fala em onda Q, a gente tem que pensar em necrose, a evolução do infarto, a evolução do QRS no infarto. Vou falar mais à frente sobre isso para vocês também. Se eu tenho uma onda aqui que a gente chama Q patológica, o que é uma Q patológica? Q patológica é quando é maior do que 1/3, maior do que 1/3 de todo o QRS. Aquela onda aqui ela começa a ficar mais profunda, se você pegar todo o QRS, é maior do que 1/3 aquela onda aqui,
tá bom? Então, maior do que 1/3, eu penso em onda Q patológica, ou quando a duração dela também é um pouquinho mais aumentada. Então, é esse cenário que eu vou pensar em onda Q patológica. E onda Q, invariavelmente, a gente tem que pensar quando a gente vê em uma parede. Não adianta, por exemplo, eu vi onda Q numa derivação, esquece, passa batido. Mas eu tenho onda Q em D2, D3, AVF. São as derivações que olham de baixo o coração. Eu vejo parede inferior. Esse paciente deve ter um infarto antigo em parede anterior. Então, onda Q é um sinal de necrose, um sinal de fibrose miocárdica, tá bom? E assim como eu tenho que analisar a onda R, ela tem que progredir nas derivações precordiais. E quando eu falo morfologia, a onda R geralmente ela começa pequenininha em V1 e ela vai crescendo até V6. Ela tem que ir aumentando conforme ela vai se aproximando da ponta do coração, tá? Se essa onda R não progride, eu posso ter alguma condição que está afetando diretamente a viabilidade do coração, a contratilidade do coração, tá bom? Eu posso ter um infarto antigo, eu posso ter uma isquemia naquela região, tá bom? Então, por isso que eu não tenho onda R. Em geral, a onda R, ela está acompanhada, quando eu tenho perda da onda R, eu ganho a onda Q, como eu vou mostrar para vocês no eletro de infarto, tá bom? Então, vamos lá. Diferenciação entre os bloqueios. Poxa, eu quero um negócio bem fácil para me ajudar na hora da prova. Você falou que QRS largo tem que pensar em bloqueio. Perfeito. Você pode ver que nas duas classificações eu preciso ter QRS largo. Não existe bloqueio de ramo com QRS estreito. O QRS tem que estar largo. Tem que estar largo. Tanto bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Olha o bizu, olha para V1. V1 tá para cima, olha aqui, tá para cima, né? Tá para cima. É o famoso RSR'. Guarda essa característica. Eu encontrei RSR' em V1. V1 fica onde? Aqui, à direita. Então, se eu estou vendo essa alteração na direita, bloqueio de ramo direito. Beleza? Eu posso olhar para V1 aqui, V1 está para baixo. V1 está para baixo e está dizendo que ó, o problema está lá embaixo, está em V6. Então ele está me dizendo o quê? Que é um bloqueio de ramo esquerdo. Olha só aqui a orelhinha do coelho aqui, que nem sempre vai estar presente. A outro bizu é a orelhinha do coelho, está lá em V6. O coelho eu vou ver aonde? Vou ver em V6. V6 fica na ponta do coração, fica à esquerda. Também eu tenho a orelha do coelho aqui, tá vendo aqui a orelhinha do coelho? Aqui nesse caso está em V1, bloqueio de ramo direito. Não vou ficar falando sobre os critérios maiores aqui, porque eu não quero enrolar a cabeça de vocês. Aqui é uma aula introdutória sobre eletrocardiograma. Então, o bizu inicial é QRS largo, que é o V1 tá para cima, BRD tá para baixo, BRE. Beleza? Essa é a forma mais simples de você memorizar os bloqueios de ramo. Tranquilo? Vamos lá, vamos na sequência. Segmento ST. O segmento ST ele é muito importante para quê? O segmento ST é a chave do infarto. É onde você tem que ter maldade para procurar um infarto. Chegou para você um doente com dor no peito, a maldade tem que estar ali. Você vai pegar a história clínica, lembrando sempre que o eletrocardiograma é um exame complementar, então ele vai complementar um raciocínio clínico prévio que você vai ter, tá certo? O paciente está com dor no peito, olha para o segmento ST. E essas três alterações que eu apresento para vocês aqui são as alterações isquêmicas do segmento ST. Então, olho na tela, né? Olho na tela. Essas são as alterações isquêmicas que você vai procurar. A primeira delas é essa aqui, é o infradesnivelamento do segmento ST. Basta um infradesnivelamento superior a meio milímetro. A meio milímetro eu já digo que é um infradesnivelamento que é isquêmico. Só que tem que ter essa característica. Ou o segmento ST ele é retificado ou ele é descendente. Você consegue ver que aqui ele é descendente. Tá? Então tem que ser ou descendente ou retificado, tem que ser maior do que meio milímetro. E tem que acontecer em pelo menos duas derivações contíguas. O que são derivações contíguas? São derivações que olham para a mesma derivação. Eu tenho que olhar, por exemplo, V1 e V2, V3 e V4, V5 e V6, D2 e D3 AVF. Tem que ter pelo menos duas derivações contíguas. Esse é o famoso supra, onde eu tenho que analisar quem? Eu tenho que analisar o ponto J. O ponto J é o final do meu QRS. Se o ponto J ele está elevado acima de 1 milímetro em duas derivações contíguas, chama a hemodinâmica, prepara o trombolítico, você está diante de um infarto com supra do ST. Beleza, galera? Lembrando sempre que existe só um detalhezinho aqui que você tem que guardar, que é o supra que aparece em V2 e V3. Quando o supra aparece em V2
ou em V3, essas derivações, como ficam bem em cima da parede anterior, eu preciso de um supra de maior magnitude. Em mulheres, esse supra tem que ser maior do que 1,5. Em homens mais idosos, acima de 40 anos, maior do que 2. Em homens com menos de 40 anos, maior do que 2,5. Então, esse é o ponto de corte só em V2 e V3. Para as outras derivações, basta ser um supra superior a 1 milímetro. E eu posso também ter a famosa inversão de onda T, a onda T isquêmica, que aí tem que ser uma inversão de onda T superior a 1 milímetro, tá bom? Então aqui não vou ter desvio do ponto J, né? A onda T, ela vai estar lá e, na verdade, com uma profundidade superior, uma morfologia que sugere que é invertida em relação ao QRS, que eu vou falar mais à frente para vocês, tá bom? Então, quando você encontra esse tipo de alteração, é a alteração que você tem que ficar com medo, é a alteração que eu tenho que pensar na possibilidade de um evento isquêmico. Quando eu tenho esse supra aqui, sai correndo que chegou a hora de abrir o vaso. Chegou a hora de abrir o vaso. Ou você chama hemodinâmica, ou você chama o trombolítico, beleza? Lembrando sempre que o segmento ST é a primeira fase, a primeira parte da repolarização ventricular. Como eu disse para vocês, é fundamental nas síndromes isquêmicas e o normal é isoelétrico. Ele tem que ser retinho e acabou. Tá bom? Ele tem que ser retinho ali, tem que estar na onda, ele não tem que acontecer nada no segmento ST, tá? Essa é a evolução do infarto. É importantíssimo entender como é a evolução da alteração do eletro no infarto, né? Porque quando o infarto começa, eu não tenho morte celular logo de cara. Então, as alterações que acontecem no meu eletrocardiograma, elas têm uma sequência. E conforme as células vão morrendo, o que vai acontecendo? A onda aqui, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente ele pode chegar numa fase hiperaguda. O paciente ele pode infartar na porta do hospital, por exemplo. O paciente está na porta do hospital, sentiu lá dor no peito, lá sai correndo, entra no hospital, e aí você vai lá, bora rodar o eletro, aí você vê esse eletro aqui. Aí tu fala, não tem supra não tem nada não, deixa pra lá, não tem nenhum problema não. E o paciente está lá com dor no peito, tá com dor no peito, tá com dor no peito, tá reclamando, tá com dor no peito e você não faz nada pelo doente. Se você rodar um eletro 30 minutos depois, você vai ver isso aqui, tá? Então é importantíssimo entender a evolução do infarto. Então, a primeira etapa, que acontece nos primeiros minutos, é a onda T hiperaguda. Onda T hiperaguda. Essa onda T, que ela é simétrica, ela é pontiaguda, e ela é simétrica. Essas são as principais características. Tem a mesma polaridade do meu QRS, tá bom? Então, a onda T hiperaguda. Após 30 minutos, aí surge de fato o supradesnivelamento do segmento ST. E olha que eu ainda não tenho onda Q. Não tenho onda Q, porque ainda não deu tempo de morrer célula. Quando eu começo a morrer célula, começa a aparecer a onda Q, que é o que acontece mais ou menos em 6 horas. Que é isso que está acontecendo nesse paciente aqui. Você consegue ver? Começou a surgir a onda Q, tá? A onda R ela começa a diminuir, porque eu vou perdendo a viabilidade miocárdica. Isso aqui é um detalhe fundamental. Você está de plantão lá no... Isso toda hora os alunos me perguntam. Você está de plantão num PS lá da vida, né? Aí fala assim, pô, o doente está com dor há 18 horas. O paciente chega com um eletro com essa característica aqui. Aí tu fala assim, poxa, eu não vou trombolizar não, porque tem um supra de 18 horas. Olha para a característica do eletro. A característica do eletro vai te falar muito mais sobre o tempo de evolução do que a dor. Porque às vezes o paciente está com dor há 18 horas, mas o vaso não estava fechado. Ele começou a dor lá atrás, às vezes tinha uma obstrução de 90%, 95%, o vaso não estava fechado. E está lá com dor, está com dor, está com dor, está com dor. Aí às vezes a dor piorou e aí ele vai para o hospital. E aí é na hora que o vaso fecha. Aí você faz o eletro, tem essa característica aqui. Então o paciente tem viabilidade miocárdica. Não bota sempre isso na conta, 18 horas de dor. Não, tá? Usa essa informação. A característica do eletrocardiograma vai te ajudar sempre na decisão de se você vai fazer o trombolítico ou não. Beleza, galera? Quando começa a surgir onda Q, já estou tendo um grau de necrose. Até após mais ou menos 24 horas, o que vai acontecendo? A onda T, ela começa a inverter. Tá vendo? A onda T, ela começa a inverter. E no final, é isso que acontece. Eu quase não tenho onda R, ou a onda R, ela some por completo. Isso que acontece no infarto que não é reperfundido. Se o paciente, ele porventura, ou ele vai para o hospital, ou ele vai para o hospital muito tardiamente, ou optam por não fazer a trombólise, ficaram com medo de fazer a trombólise, o paciente ele vai perder todo o miocárdio daquela região. É um paciente que a gente sabe que é grave, risco de fazer complicações relacionadas ao infarto, tá bom? Então esse paciente quase não vai ter onda R, vai ter uma onda Q muito grande, tá? Ou então ele vai ter ausência de onda R, tá bom? Então essa é a evolução
do infarto agudo miocárdio, que é fundamental e importantíssimo na avaliação de um paciente na emergência. Quando eu falo de segmento ST, eu tenho que conhecer as outras causas de elevação de segmento ST. Dá para fazer uma aula só sobre isso. Diagnóstico diferencial de supradesnivelamento do segmento ST. Tem um monte de causa. Só que eu trouxe para vocês aqui as principais. Uma delas já mostrei para vocês, que é o bloqueio de ramo. Vocês viram como o bloqueio de ramo ele causa supradesnivelamento do segmento ST? O bloqueio de ramo causa, a hipertrofia ventricular causa, o uso de marca-passo causa. Só que essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a que mais derruba o pessoal. Toda hora eu trabalho em unidade cardiointensiva, o pessoal chega lá, o paciente chega com dor no peito, tem esse eletrocardiograma aqui. Esse eletrocardiograma ele tem uma característica muito específica, galera. É uma característica muito específica. O que tem esse eletrocardiograma, galera? É o famoso sinal do anzol. Olha só, não parece o anzol? Vou voltar aqui para vocês verem. Não parece o anzol? Não lembra o anzolzinho? Então tá lá o nosso anzol. Tá lá o nosso anzol. Então é o sinal do anzol, que justamente pesca a galera que está plantando emergência, e tem gente que tromboliza o anzol. Não vai cair nessa rede, né, galera? Então, esse paciente apresenta a famosa repolarização precoce. Então, esse paciente faz uma repolarização precoce, é comum em doente mais jovem, pode acontecer também em pacientes um pouco mais idosos, mas geralmente não passa dos 40 anos. Repolarização precoce, geralmente, o paciente tem menos de 40 anos, no máximo estourando 45 anos. Tá? Então, essa é a principal característica da repolarização precoce. Não tem supra aqui? Não tem supra aqui, galera? Você pode cair, o infarto com supra, o paciente está com dor no peito. Já vi um paciente, às vezes, estava lá levantando 30 no supino, né? Fez lá, malhou a tarde inteira, aí vai com dor no peito. Aí tem esse eletro aqui. O pessoal fica com medo que, no final das contas, quer trombolizar. Não vai trombolizar, não vai cair nesse anzol da repolarização precoce. Outra situação que cai, também muito comum, só que nesse caso eu vou ter supra do coração inteiro. Eu tenho o ST para cima e eu tenho o infra de PR. O supra ele é difuso, ele não vai respeitar a parede coronariana. Esse supra vai estar no coração inteiro, então não dá para infartar o coração inteiro. Então nesse caso eu vou suspeitar de qual? Eu tenho um acometimento difuso do coração. Acometimento difuso do coração, eu vou pensar em pericardite, que é o diagnóstico que a gente vai pensar nessa circunstância. E existe uma circunstância que é muito mais incomum, né? Muito mais incomum. Nas provas é muito difícil cair esse conceito, mas pode aparecer na emergência para você. Então a minha dica aqui é o eletro de Brugada, que tem esse aspecto. Memoriza esse aspecto aí, que esse aspecto é típico e clássico de síndrome de Brugada, que é uma doença que é uma canalopatia, né, que aumenta o risco de morte súbita. Não vou dar aula de Brugada para vocês aqui, galera. Intervalo QT. Está acabando nessas ondas, né? Está chegando no final do nosso eletrocardiograma. O intervalo QT, ele representa o quê? A sístole ventricular. É todo aquele período de sístole, momento que o coração ele está contraindo. Então, eu pego do início da onda Q ao final da onda T. Por que o QT é importante? O QT está na moda, galera. O QT está muito na moda. Altas chances de aparecer nas provas desse ano. Porque o QT está na moda por conta do Covid. Tem um monte de medicação que o pessoal estava utilizando no Covid para justamente o quê? Que prolonga o QT, tá bom? Então são drogas que prolongam o QT. Prolongar o QT, qual é o grande problema? Risco de torsada epoá, TV polimórfica. O paciente que tem um QT longo, ele tem risco de evoluir com TV polimórfica. É uma taquicardia grave e pode evoluir para óbito. Quais são as drogas que fazem isso? Lembra dos antiarrítmico. O antiarrítmico, ele causa arritmia? Causa arritmia, hipocrisia, né? Por exemplo, o sotalol de todos é o que mais prolonga o QT. Você tem que tomar muito cuidado com o sotalol, ele prolonga demais o QT. Antibióticos, por exemplo, azitromicina. O pessoal estava fazendo azitromicina para Covid, né? E misturava com cloroquina, antimalárico. Eu não botei um antimalárico aqui, antiparasitários aqui, ivermectina, por exemplo. São drogas que podem prolongar o QT, tá bom? Então são drogas que podem prolongar o QT, antidepressivos, antipsicóticos, muitos deles podem, a maioria dos antipsicóticos prolongam o QT, é uma dificuldade que os colegas da psiquiatria têm, às vezes o paciente tem um QT mais longo, tem dificuldade às vezes de até progredir droga porque o paciente tem QT longo, e o paciente tem risco de evoluir com a torsada epoá, especialmente o doente que já tem uma cardiopatia prévia. Antieméticos, né? Metoclopramida pode prolongar o QT, o paciente está lá internado, às vezes vai fazer uma medicaçãozinha lá para controlar uma náusea, pum, o paciente faz torsada epoá. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Qual é o bizu do intervalo QT, galera? Qual é o bizu do intervalo QT? O intervalo QT é o seguinte, você quer saber se o QT está alongado? Você vai aqui, ó, eu tenho aqui
um QRS, outro QRS. Onde está o ponto médio desse QRS? Está aqui, né? Está mais ou menos aqui. Eu traço uma linha. A onda T invadiu essa linha? Não invadiu. QT está normal, galera. Vai na fé. Dificilmente isso vai errar, tá bom? Só quando o paciente está muito bradicárdio, que aí você tem que fazer a conta. Porque o geral é sempre, a gente tem que utilizar o QT corrigido, né? Os aparelhos mais novos, todos eles já vão dar tudo bonitinho para você, vai estar o QT corrigido. Lembrando que o normal é até 460 milissegundos. Existem algumas bibliografias que colocam que o normal do QT ele pode ser diferente em homens e mulheres, né? Então isso aqui pode modificar de bibliografia para bibliografia. Tem bibliografia que fala que o normal em mulheres é até 480 milissegundos. O risco maior de torsades é quando é acima de 500 milissegundos. Tá bom, galera? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula. Terminando com a nossa onda T. A onda T, que é uma onda que é muito importante, né? Tanto para a isquemia como para potássio, é o final da nossa repolarização. Então, onda T, eu tenho que ver duas coisas, isquemia e potássio, tá, galera? A onda T, um macete para você decorar a onda T, ela é uma onda T em montanha-russa. O que significa uma onda T em montanha-russa? Ela sobe devagar e desce rápido. Ela tem que ser assimétrica, ela precisa ser assimétrica. Tá bom? Quando a onda T ela começa a ficar bonitinha, simétrica, tem alguma coisa errada ali, tá bom? Então a onda T ela precisa ser assimétrica. Se você traçar uma aqui numa linha aqui, você pode ver que essa área aqui é muito menor do que essa área aqui, tá bom? Então a onda T ela precisa ser assimétrica, ela sobe devagar e desce rápido, tá bom? Então, na verdade, ela sobe rápido e desce devagar, tá? Ela faz esse aspecto assim, pum, e ela vai e desce, tá bom? Não esquece esse aspecto da onda T. Tá bom? Não esquece esse aspecto da onda T, tá? Ela tem que ser assimétrica. Amplitude menor do que 6 milímetros nas periféricas, menor do que 10 milímetros nas precordiais. Como eu falei para vocês, ela é importantíssima, ela geralmente tem a mesma polaridade do QRS. Significa ter a mesma polaridade. O QRS é o quê? É positivo. O QRS não está para cima aqui, a onda T vai ter que estar para cima também. Se o QRS está para baixo, a onda T, ela geralmente está para baixo. É normal, às vezes, ter uma diferenciação em área de transição, especialmente ali em V3 e V4. V3 e V4 é a hora que o QRS está começando a ficar no meio a meio ali, e aí realmente isso pode acontecer. Mas, em geral, quando o QRS ele é muito positivo, a onda T é positiva. Quando o QRS ele é muito negativo, a onda T ela é negativa. Lembra que a onda T é a repolarização ventricular, então tem o mesmo vetor da despolarização ventricular. Tá bom? Então tem que ser para o mesmo lado. Se tiver invertido, aí eu tenho o diagnóstico de onda T invertida. A onda T invertida, eu tenho que pensar em isquemia, tá bom? Então vamos lá. Potássio no eletrocardiograma. O que eu vejo com potássio? Lembra o seguinte, o potássio adora a onda T. Então se o potássio sobe, a onda T sobe junto. Então eu pego a onda T, ó, subir. Tá certo? Então o potássio ele pega a onda T e sobe. Então a onda T ela fica o quê? Apiculada. O que acontece com o QT? O QT fica curto. A onda P fica achatada, porque olha só, na hora que você puxa a onda P ela diminui. E o QRS ele fica largo. Fundamental memorizar essas alterações, galera. Se você entende aqui, você guarda essa figura aqui, galera, você vai matar muita questão. Você vai matar muita questão. Isso cai bastante nas provas de residência. Guarda essa figura aqui, porque mais cai é potássio alto. O potássio baixo cai menos, mas o que mais cai é isso aqui. Essa figura aqui vai te fazer matar muita questão nas provas de residência, beleza? E como é que fica no potássio baixo? Guarda isso, olha só que beleza, ó. Quando eu tenho um potássio baixo, o T está pequenininho, só que a onda P ela fica grandona. E o inverso também é verdadeiro, quando o potássio eleva a onda P ela fica pequenininha. E são essas alterações que a gente vai encontrar aqui, eu vou jogar na tela grande para facilitar a sua visualização. Você pode ver que conforme o potássio ele vai piorando, né, a onda P fica cada vez mais elevada. E aqui surge um detalhe importante, a onda T ela diminui e acaba surgindo uma onda acessória, que é a onda U proeminente. A onda U ela fica grandona. A onda U fica grandona. Então, essa onda U grandona, o que acontece? Ela fica enorme. Então, isso chama muita atenção. Se eu tenho onda U proeminente, eu tenho que pensar em hipocalemia. Hipocalemia, tá certo? E aqui, quando o potássio ele começa a ficar muito alto, o que acontece? O QRS vai ficando largo, até que o paciente ele pode evoluir para fibrilação ventricular. Por isso que eu falei, ó, o QRS largo vai na maldade ver como é que está a onda T.
Se a onda T está começando a ficar apiculada, está ficando esquisito, QRS é muito bizarro. Quando você vê um QRS muito bizarro, você vê um eletro muito bizarro, sempre pensa em algum distúrbio metabólico, né? Potássio está alto, o paciente está com acidose metabólica, está acontecendo algum problema, no seu doente. Beleza, galera? Agora terminamos de ver a nossa fase das ondas. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês o roteiro de análise do eletrocardiograma. Te vejo lá, tá, galera? Galera, falei bastante, né? Poxa, vou beber uma água agora aqui, vou ver como é que tá o chat, como é que vocês estão gostando? Estão gostando da aula, galera? Falei bastante, né? Eu espero que o que eu falei para vocês até agora tenha clareado muito. É muito conteúdo que eu tenho que passar para vocês. O eletrocardiograma não dá para aprender do dia para a noite. Essa aula, o objetivo principal dessa aula é justamente tentar limpar algumas áreas escuras da sua cabeça sobre o eletrocardiograma. Trazer alguns conceitos que são importantes para você, na hora que pegar um eletrocardiograma, conseguir interpretar e conseguir entender o que está acontecendo no eletrocardiograma. Beleza, galera? Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver que... Eu vi que chegou um monte de coisa aqui. Eu vi que muita gente tem dificuldade de análise de eixo. Ainda não cheguei na análise do eixo ainda, tá? Eu vi que tem uma galera aqui que morre de medo de eixo cardíaco, né? Vamos lá. Seguir o passo a passo, sistematização do eletro, encontrar o vetor. Muitos amigos no chat. Um abraço para todos os amigos que estão presentes aí no chat, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá de... Galera, eu quero que essa transmissão seja a maior transmissão da história do Estratégia, hein, galera? Vamos dar um like aí, não esquece de deixar o seu like, pelo amor de Deus, galera. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, rapidinho, galera. Se está gostando da aula, dá o seu like, galera. Capricha aí no like, larga o dedo no like, se inscreve no canal e marca aquele sininho, porque todo dia, você pode ver que o canal do Estratégia Med tem conteúdo gratuito todos os dias. Para de ver televisão aberta, galera. Não tem nada que preste na televisão aberta. Se liga no canal do Estratégia Med que você vai aprender muita coisa boa. O time de professores do Estratégia Med não tem nada parecido com nenhum outro curso de preparatório para residência e para revalida. Não tem. Todo mundo especialista. Galera top, participa de universidade, currículo top de todo mundo. Não tem nada igual. Se você ainda não é aluno do Estratégia Med, venha conhecer nosso curso. Nós vamos ter um lançamento especial na segunda-feira. Não perde, porque essa é uma dica que eu quero trazer para vocês, hein? Lançamento do Estratégia Med sempre tem preço especial, galera. Se você comprar no lançamento, você vai fazer um bom negócio necessariamente. Então, se liga nesse lançamento que vai ter na segunda-feira aí. Você que está começando o internato agora, você vai ter um material top para estudar no seu internato, tá, galera? Você vai chegar lá, você vai começar a rodar na pediatria, você vai ter um material espetacular da galera da pediatria, professora Helena, professora André, estão preparando um material espetacular. Tá lá a apostila, você viu um paciente com icterícia, você vai lá na apostila, você vai ver o doente, você vai fixar todo esse conteúdo, tá bom, galera? Então, o material que a gente está desenvolvendo, um material top, dá a chance para a gente apresentar um material top para vocês, para você fazer um internato excelente. O professor Juan, meu amigo da cardiologia, falou que eu sou o Gabigol. Gabigol não, Germancano. Gabigol não. Olha lá, hein? Vamos lá. De dúvidas aqui, muita gente perguntando sobre eixo elétrico, vou falar sobre eixo elétrico mais para frente. O Elton está me perguntando aqui, como diferenciar pré-excitação de Wolff-Parkinson-White? Pré-excitação é um tipo de... Na verdade, as síndromes de pré-excitação são várias, né? O grande protótipo da síndrome de pré-excitação é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá bom? Então, o Wolff-Parkinson-White é um tipo de pré-excitação, entendeu? Então, existe aquele mundo de pré-excitação. Wolff-Parkinson-White é uma parcela grande das síndromes. Existem outras que não vale a pena falar, que são muito mais raras, né? Maheim, né? Então, Longaron-Levine, também são outras síndromes de pré-excitação, beleza? Vamos lá. Andressa falando que é a melhor aula de eletro que assisti. Valeu, Andressa! Perguntando sobre epidemiologia, meu Deus. Vamos lá. Como fica a dinâmica nas ondas no uso do cálcio na correção dos distúrbios de potássio? Boa pergunta, Paulo. Vamos lá. O cálcio, a função do cálcio, quando eu quero corrigir um paciente com hipercalemia, a função do cálcio é única e exclusivamente manter a polarização das membranas, evitar que esse paciente evolua para
para um quadro de uma taquicardia ventricular, tá bom? Então, ele tem zero função de resolver a hipercalemia, tá? Então, é uma estabilização de membrana do paciente. Isso não vai promover uma hipercalcemia, então não vai afetar diretamente o intervalo QT. Então, não precisa ficar com medo, não vai afetar o intervalo QT. Beleza, galera? Vamos largar o dedo no like aí, que eu quero ver vocês largando o dedo no like, beleza? Então vamos lá. Galera, vamos agora, vou beber um gole d'água aqui rapidinho pra gente matar nossa parte final, canequinha do Estratégia Med. E é isso aí, galera. Agora a gente vai conversar. Se tiver dúvida, manda pro chat aqui. Manda pro chat, porque no final dessa aula, essa aula é mais curtinha, eu vou apresentar para vocês o nosso roteiro de análise do eletrocardiograma, tá bom? E trouxe alguns eletros para a gente aplicar esse nosso roteiro. E a gente vai fazer uma grande revisão da nossa aula. Beleza, galera? Surgiu alguma dúvida? Manda no chat. Tranquilo? Então, vamos lá. Fala, estrategista. Vamos dar sequência à nossa aula. Agora vamos conversar sobre o roteiro de análise do eletrocardiograma. Não tem nada de mais, nada diferente no roteiro da análise do eletrocardiograma, onde eu tenho que ver basicamente três coisas principais, coisas que eu já falei, eu não falei sobre o eixo em frequência cardíaca, eu vou falar agora, e as ondas. Eu tenho que avaliar basicamente ritmo, eixo, frequência cardíaca e as ondas. O intervalo PR, QRS, segmento ST, QT e onda T. É isso que a gente vai avaliar. Ah, não tem mnemônico? Não precisa de mnemônico. São as ondas e três coisas: ritmo, eixo e frequência. REF, ritmo, eixo e frequência. E as ondas. Tranquilo? Que é isso que a gente vai ver agora. Agora é a hora de desmistificar o eixo cardíaco. Primeira coisa, para que serve o eixo cardíaco? O eixo cardíaco, ele vai me trazer uma luz sobre para aonde está acontecendo a despolarização do coração. Porque, por exemplo, o eixo cardíaco, quando a gente fala assim, o eixo cardíaco está desviado para a direita, está desviado para a esquerda. Eu posso fazer eixo cardíaco da onda P, eu posso fazer eixo cardíaco da onda do QRS, eu posso fazer eixo cardíaco da onda T. Mas, de maneira prática, quando a gente fala sobre eixo cardíaco, eu estou falando do eixo cardíaco do QRS. O eixo cardíaco vai ser uma maneira de eu tentar identificar para onde está apontando a despolarização do meu coração. O eixo cardíaco, por exemplo, ele vai estar desviado para a direita em situações onde eu tenho hipertrofia ventricular direita, eu tenho sobrecarga de cavidades direitas. Se eu tenho sobrecarga de cavidades direitas, eu imagino que eu tenho o quê? Um desvio do eixo para a direita. Se eu tenho hipertrofia ventricular esquerda, eu imagino o quê? Um desvio do eixo para a esquerda, tá bom? E existem os famosos bloqueios, os M-bloqueios, ou os bloqueios divisionais, que também vão desviar o eixo, tá? Que existe o BDAS e o BDPI. BDAS, bloqueio divisional antero-superior, BDPI, bloqueio divisional póstero-inferior. Falei um monte de palavrão agora, mas basicamente o que é o BDAS? BDAS é o desvio do eixo para a esquerda. O BDPI é o desvio do eixo para a esquerda sem nenhuma causa aparente. Obviamente, se o paciente tiver hipertrofia, a causa vai ser a hipertrofia. Beleza, galera? Qual é o valor normal de eixo? Isso varia na literatura. Em geral, a gente considera um valor normal entre 0 e 90. Outras bibliografias consideram entre menos 30 e mais 120. Mas, de fato, o normal realmente de 0 a 0,90. E eu considero patológico quando está além de 30 e além de 120. Esse é o fator de fato. O que é normal, galera? O normal não é de 0 a 90? Então, vamos lá. O normal é 0 a 90. Então, ele tem que ficar onde? Ele tem que ficar nesse quadrante aqui. Concorda que tem que estar nesse quadrante aqui? Quais são as duas derivações que olham para esse quadrante? D1 e AVF. Eu preciso olhar duas derivações apenas para verificar se o paciente está com o eixo normal. Eu não preciso nem saber onde está o eixo. Eu só preciso se o eixo está normal ou não. Eu olho para D1, eu olho para VF. Se tiver positivo em D1, positivo em D1, positivo em AVF, acabou. O eixo é normal. É só isso. Vamos praticar? Eu tenho esse eletro aqui. Vou apagar aqui, que eu escrevi um monte de coisa aqui. Eu vou escrever aqui, eu escrevi um monte de coisa. Então vamos lá, eu tenho esse eletro aqui. O que eu tenho que olhar para avaliar o eixo? D1 e AVF, certo? Não é isso que eu tenho que analisar para avaliar o ritmo? Ele é positivo em D1, positivo em AVF, positivo em D1, positivo em AVF. Está aqui o eixo. Acabou. O eixo ele é
normal. É isso, acabou. Não tem dificuldade. Basta isso para fazer análise de eixo. Beleza? Consegui clarear a análise de eixo para você? Então, é isso que você precisa saber sobre o eixo cardíaco. Se o paciente estiver com o eixo cardíaco além de 30 sem causa, é importante isso, tem que ser sem causa. Se, por exemplo, o paciente tiver hipertrofia, tem causa. Se o paciente tiver um desvio do eixo maior do que menos 30, esse paciente vai ter o famoso BDAS, ou M-bloqueio anterior esquerdo. São os dois nomes que a gente pode chamar. Depende da região do Brasil. Tem gente que chama de BDAS, bloqueio divisional anterior superior. Tem gente que chama de M-bloqueio anterior esquerdo. Então, os dois nomes são possíveis. E se o eixo está além de 120, eu vou ter o quê? Eu vou ter o BDPI, né? Nesse caso, geralmente só chama de BDPI mesmo, que é o bloqueio divisional posterior inferior. Beleza, galera? Então, é isso. É isso que você precisa saber sobre eixo. Nada além disso. Vamos agora calcular a frequência cardíaca. Como é que calcula a frequência cardíaca? Isso aqui é o método de calcular a frequência cardíaca no paciente com ritmo regular. Existe um método também no paciente do ritmo irregular. No ritmo irregular, geralmente a gente conta 30 quadrados, 30 quadradões, né? 30 quadradões, lembra que um quadradão, ele tem o quê? 200 milissegundos. Então, 30 quadradões, ele vai ter o quê? Vai ter 6 segundos. Então, eu conto o número de QRS em 30 quadradões, multiplico por 10. 6 segundos, se eu multiplicar por 10, eu vou ter o quê? 60 segundos. Então, eu pego um quadradão, isso também funciona para o ritmo regular, só que vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Você pega 30 quadradões, conta lá 30 quadradões, você vai ver o número de QRS ali dentro. Você vai multiplicar por 10, tá bom? Se o ritmo estiver regular, você pode utilizar essa regrinha aqui, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nesse eletrocardiograma aqui. Basicamente, é uma regra de 3, nada mais é do que uma regra de 3. Porque um batimento, a partir do momento que acontece um batimento, né, como é que a gente vai contar a frequência cardíaca? Quanto tempo demora para a ocorrência do próximo batimento? Então, eu vou contar um número de quadradinhos entre um batimento e outro. Então, lembra que cada um desses quadradinhos tem 40 milissegundos? Então, 0,04 segundos. Eu multiplico pelo número de quadradinhos, eu tenho um batimento. Para 60 segundos eu vou ter a frequência cardíaca. E por isso eu chego na famosa fórmula que vocês devem ter ouvido falar, 1.500 dividido por número de quadradinhos. Aqui eu mostro para você de onde veio a fórmula. É uma regra de 3 simples, tá bom? Então, 1.500 pelo número de quadradinhos entre 2 QRS. Você também pode fazer o seguinte, estou com preguiça, a prova às vezes tem que ter muita agilidade para fazer uma questão na hora da prova, né? Você pode contar em quadradões. Você pode contar em quadradões também, porque o quadradão é o quê? Um quadradão tem 5 quadradinhos. Então, você trabalha com 300 dividido pelo número de quadradões, né? E vamos ver que, nesse caso aqui, olha só, eu tenho um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões. 300 dividido por 3, quanto é a frequência cardíaca? Eu tenho a frequência cardíaca de 100 batimentos. Calculei a frequência cardíaca do meu paciente. Então, a gente pode ir só com quadradão, tá bom? Só com quadradão você tem que ter, você não precisa saber, tem que ser 92 de frequência, não precisa disso. Você precisa saber se está acima de 100 ou abaixo de, quando é que é bradicardia? A bradicardia é abaixo de 50. Tem gente que acha que a bradicardia não é 60. Para o eletrocardiograma, bradicardia é abaixo de 50. Guarda esse detalhe. Então, o normal vai ser de 100 a 50. Está acima de 100, taquicardia. Abaixo de 50, bradicardia. Então, essa é a função do cálculo da frequência cardíaca no meu eletrocardiograma. Beleza? Agora vamos colocar em prática, galera? Chegou a hora de, finalmente, a gente colocar todo o conhecimento adquirido nessa aula em prática, tá bom? Então, eu trouxe para vocês alguns eletrocardiogramas que a gente vai utilizar esse roteiro de análise para ver cada um desses eletrocardiogramas, tá bom? Vamos ver com detalhe, com calma, sem pressa, para você não perder nenhuma etapa do passo a passo. Então, vamos lá. Uma coisa fundamental que eu não frisei muito antes para vocês, que eu quero frisar agora, o eletrocardiograma é um exame complementar. É um exame complementar. Então, ele necessariamente precisa complementar um raciocínio clínico, tá certo? Então, eu tenho que olhar para a história clínica. Quando alguém vem me mostrar um eletrocardiograma sem me contar a história clínica, eu devolvo o eletrocardiograma. Esse paciente não tem história, esse paciente precisa ter alguma história, porque a história clínica vai me ajudar na interpretação do eletrocardiograma. Então, é fundamental eu conhecer a história clínica desse meu paciente. Então,
olho na tela, vamos analisar esse eletrocardiograma. Então, aqui está a nossa sequência, galera, aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui, a nossa sequência de análise do eletro. Isso aqui vai ser fundamental, uma aula fundamental. Então, vamos lá. Vamos lá, ritmo, frequência e eixo e as ondas que a gente vai analisar. Eu estou diante de um paciente de 76 anos, sem comorbidades conhecidas, que internou por síncope. Vovozinho internando por síncope, eu tenho que pensar em quê, galera? Eu tenho que pensar em distúrbios da condução atrioventricular, beleza? Eu tenho sempre que pensar nessa possibilidade, não é verdade, galera? Então, vamos lá. Vamos analisar o eletro como um todo. Se você bate o olho rápido nesse eletro, você pode falar assim, poxa, o eletro está normal, não estou vendo nada demais nesse eletrocardiograma. Por isso é fundamental. Esse eletro está aí de propósito, gente. Esse eletro está aí de propósito. Então vamos analisar uma condição por condição. Então vamos lá. Ritmo. Como eu avalio o ritmo? Eu sempre vou procurar o ritmo sinusal. O que é ritmo sinusal? É uma onda P positiva em D1, D2 e AVF. É isso que está acontecendo? Sim. Cada onda P conduz um QRS? Conduz QRS. Olha para D2 aqui, ó. P, QRS, P, QRS. Tá tudo direitinho, né? Então, cada onda P está conduzindo um QRS. Então, o ritmo, eu já posso dizer que o ritmo ele é sinusal. Então, tá lá, ritmo sinusal. Preencher a primeira linha. Segundo ponto, frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca. Como é que eu calculo a frequência cardíaca? Eu vou contar o número de quadradões. Vou dar um zoom aqui para facilitar a sua vida. Então tá lá o nosso zoom. Conta o número de quadradões aí. No olho você já consegue matar, galera. No olho você já consegue ver aí quantos quadradões tem. Aqui eu tô vendo 1, 2, 3 e 4. Então 300 dividido por 4. Qual é a frequência, galera? Qual é a frequência cardíaca? 75. Aqui, como é um pouquinho maior, botou 70. Não tem problema, mas 75. Faz muita diferença 70 para 75? Não faz. Continua normal, tá bom? Então vamos lá. Eixo cardíaco, né? Vamos praticar o eixo cardíaco. O que eu tenho que fazer para análise do eixo cardíaco? Eu tenho que analisar o quê? O QRS em D1, né? E AVF. Ele tem que ser positivo em D1 e positivo em AVF. O QRS tem que estar para cima. Ele tem que ser positivo. É isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Ele é positivo em D1 e positivo em AVF. Então, o eixo cardíaco ele é normal. O eixo cardíaco ele é normal. Próxima etapa, avaliar onda P. Onda P eu tenho que ver o quê? Morfologia e amplitude. Eu tenho que ver se a onda P ela está de tamanho aumentado, se tem algum sinal de aumento de átrio esquerdo, sinal de aumento de átrio direito. Derivações boas para avaliar a onda P, D2 e V1. Eu vejo alguma coisa diferente nessa onda P? Essa onda P parece normal, não tem. Lembra que é 2,5 por 2,5 a onda P, né? Não tem nada de diferente nessa onda P. Então, uma onda P que é normal. Intervalo PR, atraso fisiológico da condução atrioventricular. Então vamos lá. Vamos analisar o intervalo PR. O intervalo PR eu tenho aqui o início da onda P até o início da onda R aqui, ó. Estou marcando aqui. Então vou dar um zoom aqui também para facilitar a sua leitura. O normal, gente, é até o quê? Até 5 quadradinhos. Vocês estão vendo que esse PR ele está aumentado? Vocês conseguem ver que esse PR está aumentado? Ele é maior do que 5 quadradinhos. Você pode ver que uma das linhas aqui está em cima de uma linha grossa. Então, ele é maior do que 5 quadradinhos, né? Você pode ver nas outras derivações como ele é maior do que 5 quadradinhos, tá? Então, aqui está muito bonito. Eu vou pegar aqui um outro aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Olha como está prolongado aqui, ó. Olha como está prolongado, gente. Vou dar um zoom aqui também nesse aqui. Olha como está prolongado o PR, gente. Então, o intervalo PR ele está prolongado. Vocês concordam que o intervalo PR está prolongado? Então, o que está acontecendo com esse paciente? Você pode observar que toda onda P ela gera um QRS. Então, eu tenho um PR que ele é maior do que 200 milissegundos, mas todas as ondas P geram um QRS. Então, está diante de um paciente com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que poderia completamente passar desapercebido nesse eletrocardiograma. Você concorda? Então, eu estou diante de um paciente com BAV de primeiro grau. Beleza, galera? BAV de primeiro grau. Tá? Vamos agora analisar o QRS. QRS é a análise mais demorada. Amplitude, morfologia e duração, né? Eu tenho que avaliar se o QRS está alargado. O QRS está estreitinho, gente. O QRS ele não tem sinais de alargamento. A amplitude do QRS está alterada? Não está aqui. Eu não vejo um QRS grandão. O QRS está tamanho bonitinho, não tem nada demais no QRS.
também não tenho baixa amplitude do QRS. E por fim, morfologia. Você vê onda Q em alguma região patológica, né? Então, não tem nada de onda Q. Então, o QRS ele está normal. Segmento ST. Segmento ST eu vou procurar supra e infra de nivelamento. Você consegue observar supra ou infra de nivelamento em alguma derivação? Você pode olhar todas as derivações. Não tem nada parecido com supra ou infra de nivelamento segmento ST. Então, o segmento ST ele é normal. Intervalo QT. Como é que eu analiso o intervalo QT? Eu traço aquela linha entre uma derivação e outra. Se a onda T atravessar, eu tenho que calcular o QT. Não significa que quando atravessa, quer dizer que o QT está prolongado. Não é isso, mas eu tenho que calcular o intervalo QT. Então, esse intervalo QT ele está também normal. Onda T, ela tem que ser concordante com o QRS. Ela tem que ser assimétrica, tá? A onda T ela precisa ser assimétrica, tá bom? Você pode ver que a onda T está assimétrica aqui, tá vendo? O aspecto dela, ela é assimétrico, tá bom? Então, uma onda T assimétrica do jeito que a gente gostaria mesmo. Onda T simétrica, a gente fica preocupado. E na mesma polaridade do QRS. Aqui eu tenho onda T positiva, QRS positivo. Onda T positiva, QRS positivo. Beleza? Então, eu estou diante de um paciente que tem uma onda T normal. Então, com isso, galera, através de toda essa análise do eletrocardiograma, a única alteração que encontrei qual foi? Foi o aumento do intervalo PR. O aumento do intervalo PR configura um paciente com bloqueio atrioventricular de primeiro grau. É a única alteração do eletrocardiograma, tá bom? Mas foi importante fazer essa análise ponto por ponto para chegar ao diagnóstico. Tranquilo? Vamos para o nosso segundo eletrocardiograma da noite. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui na tela para facilitar. Paciente de 55 anos, sem comorbidades conhecidas, interna por cansaço aos médios esforços. Então, um paciente que está cansado. O paciente está cansado, precisa fazer eletrocardiograma? Precisa, né? Se eu estou suspeitando, por exemplo, cansaço aos médios esforços, para o cardiologista tem que sempre pensar em insuficiência cardíaca, né? Ah, mas o paciente não tem comorbidade. Eu não tenho comorbidade, mas às vezes eu estou fazendo o diagnóstico agora de insuficiência cardíaca, né? Então tem que analisar esse paciente. Então vamos lá. Então não adianta você querer botar o olho, querer matar tudo de uma vez só. Analisa onda por onda. Vamos analisar onda por onda. Então vamos lá. Ritmo. Como é que eu analiso o ritmo do paciente? Eu procuro a onda P. A onda P ela tem que ser positiva em D1, D2 e positiva em AVF. A onda P ela está pequenininha, mas ela está aqui, ó. Está positiva aqui. Eu tenho uma onda P positiva aqui e positiva aqui. Essa onda P está de pequena amplitude, né? Nesse caso aqui, mas dá para ver que ela realmente é positiva nessas derivações, tá? Então, realmente é um ritmo que é sinusal. Frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca, vamos pegar aqui uma derivação que está um pouco mais bonita. Essa aqui está ótima, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Vou dar aquele zoom para facilitar a sua visualização. Então, tá lá. Quantos quadradões tem aqui entre dois QRS? 1, 2, 3, 4, 5. 300 dividido por 5. Qual vai ser a frequência cardíaca, galera? 60 batimentos. 300 sobre 5, 60 batimentos. Beleza? Tranquilo chegar à frequência cardíaca. Eixo cardíaco. Então, vamos lá. Agora, eixo cardíaco. O que está acontecendo com esse paciente? Eu tenho que olhar para quem? D1 e AVF, né? D1 e AVF, né? Tem que ser positivo nos dois. Eu olho para D1, esse paciente está com D1 positivo. E AVF ele está negativo. O que está acontecendo aqui, galera? O eixo está desviado para onde? D1 é positivo, então está aqui positivo, né? Aqui, ó. D1 positivo está aqui. Só que como AVF está negativo, está aqui para cima. Então esse paciente ele está aqui, nessa região. Então o QRS ele está nessa região. Como aqui é AVL, está desviado para a esquerda. Você tem um desvio da esquerda para a esquerda sem motivo, eu vou ver ainda, não cheguei à conclusão. Se eu tenho um desvio para a esquerda sem motivo, eu tenho um BDAS ou um M bloqueio anterior esquerdo. No momento, eu só vou dizer o quê? Que eu tenho um desvio para a esquerda. Então, eu tenho um eletro com desvio para a esquerda. Beleza? Vamos seguir a análise do nosso eletro. Não, vamos lá. Próxima etapa, analisar onda P. Onda P, derivação boa para ver onda P, D2 e V1. Essa onda P está bem michuruca, aqui está bem difícil de analisar. Essa aqui está um pouquinho melhor, né? Mas eu não vejo nada que chame atenção na onda P, assim como eu não vejo nada que chame atenção aqui em V1.
Não parece estar aumentada de tamanho, nem aumentada de amplitude. Então, a princípio, uma onda P normal. Próxima etapa, intervalo PR. Intervalo PR é sempre bom você analisar no D2, né? Esse elétron está com um pouco de interferência, isso faz parte. Isso vai dificultar, isso aqui é uma interferência, tá vendo? Isso eu vejo em várias derivações. Isso aqui é uma interferência, tá vendo? Isso aqui não é nenhuma onda. Eu tenho que sempre ter essa noção que o paciente ele pode ter alguma interferência no meu eletrocardiograma, tá? Então, o intervalo PR eu vou analisar aqui, por exemplo. Aqui tá bonitinho o meu intervalo PR, que eu vejo que está dentro da normalidade, tá? Então, eu estou vendo que nesse eletrocardiograma aqui, eu tenho um intervalo PR que é menor do que 5 quadradinhos, tá? O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Então, o intervalo PR também é normal. Análise do QRS. QRS tem que ver. QRS tem que ver duração, amplitude e morfologia. Então, vamos lá analisar morfologia, duração e amplitude. Largura primeiro. Esse QRS é estreito ou largo? Olha para cá para V1, galera. Olha para cá para V1. Esse QRS é estreito ou largo? Vou dar um zoom aqui para facilitar. O QRS tem mais do que 3 quadradinhos? Tem, né? Não tem mais do que 3 quadradinhos? Vocês conseguem ver aqui nesse QRS? Ele está ali no limite, né? Ele está bem no limite, mas ele tem exatamente 3 quadradinhos. É um QRS que tem mais do que 120 milissegundos. Então, opa, liga um alerta aí, né? QRS largo, eu tenho sempre que pensar na possibilidade de bloqueio de ramo, né? Bloqueio de ramo. E aí o que eu tenho que fazer quando eu vejo bloqueio de ramo? Olho para V1. Se tiver para cima, bloqueio de ramo direito. Se tiver para baixo, bloqueio de ramo esquerdo. E olha a característica de V1, galera. Não tem aquele padrão típico de RS, R'? Aqui em V2 dá para ver também aqui, ó, em V2, ó. Dá para ver também aqui em V2. RS, R'. Também tem aqui em V3. Esse paciente tem um bloqueio de ramo direito. Então, eu estou diante de um paciente com bloqueio de ramo direito. Tem um RS, R', tem um QRS largo, com um padrão de RS, R' em V1. Beleza, galera? Então, é importantíssimo fazer essa análise do meu QRS, análise de morfologia e de duração. Amplitude, o QRS está muito aumentado? Ele até está um pouquinho aumentado, mas nada demais, né? Nada demais. Não chega a ser um QRS muito aumentado, não é um QRS com amplitude tão grande assim, tá? Então não chama atenção para o diagnóstico de hipertrofia. Então analisei morfologia. E também agora falta ver a questão de onda Q. Eu tenho alguma onda Q patológica, alguma derivação? Não, né? Não tem nenhuma onda Q, nenhuma derivação que me chame atenção a respeito de necrose. Então, nesse eletro tem um QRS alargado com aspecto de RS, R' em V1, que chama o diagnóstico de bloqueio de ramo direito. Segmento ST, eu tenho que procurar supra e infra de nivelamento. Nesse caso aqui, o próprio bloqueio de ramo direito, né, ele pode causar alterações no segmento ST. Você pode ver que eu tenho um certo grau de infra de nivelamento aqui, tá vendo? Mas isso é secundário ao bloqueio de ramo, tá? Então o bloqueio de ramo ele pode fazer isso. Ele parece ter um suprinho aqui, um supra bem discreto aqui em V1, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Parece ter um suprinho aqui, mas é muito discreto. Então isso não vai ser um supra que a gente vai considerar isquemia. Ah, mas ele tem cansaço aos esforços. Eu estou suspeitando de insuficiência cardíaca para o doente, não tem nada com infarto, não tem dor no peito. Ah, pode ser equivalente anginoso, mas não é supra-isquêmico, tá? Não é supra-isquêmico. Então o segmento ST nesse paciente, ele pode dizer que está normal. Intervalo QT, eu vou traçar aquela linha entre dois QRS. A onda T não invadiu, então o intervalo QT é normal. E por fim, eu vou analisar a onda T. A onda T no bloqueio de ramo, geralmente a onda T ela inverte. Tá vendo que a onda T está invertida? Aqui em V1 e V2, geralmente a onda T está invertida também porque o QRS é para baixo. Mas você vê que aqui em V3 continua negativa, em V4 continua negativa, mas tudo isso é secundário ao bloqueio, tá? Nas derivações do plano frontal, eu não vejo alterações relacionadas à onda T. Então, eu posso dizer que a onda T ela é normal. Então, terminamos a análise do nosso eletrocardiograma. Então, quais são as principais alterações que nós encontramos nesse paciente? Esse paciente tem um bloqueio de ramo direito, certo? E um desvio do eixo para a esquerda. Eu tenho alguma causa para esse paciente estar manifestando esse bloqueio, esse desvio de eixo para a esquerda? Não tem. Então, eu tenho esse paciente, faço o diagnóstico nesse paciente de M-bloqueio anterior esquerdo, ou BDAS, bloqueio divisional antero-superior. Você já viu essa sigla aqui em algum lugar, galera? Eu estou escrevendo aqui para ver se facilita a sua visualização. Você já viu isso aqui em algum lugar? Pensa um pouquinho. Onde você viu isso? E o que chama atenção para esse diagnóstico? Você deve ter visto isso em algum lugar, né?
Quando você vê um bloqueio de ramo direito com M bloqueio anterior esquerdo, sempre tem que pensar em doença de Chagas, tá bom? Aqui na história desse paciente não diz se ele veio de área endêmica, você vai perguntar se esse paciente veio de área endêmica para doença de Chagas, mas é um paciente que de fato está com história de cansaço. Às vezes a essência cardíaca desse paciente é por conta de Chagas. 50% dos pacientes chagásicos vão ter esse padrão eletrocardiográfico. E às vezes com eletrocardiograma você levanta uma hipótese diagnóstica. Tá vendo a importância do eletrocardiograma, galera? A importância é fundamental. Se é suspeita de insuficiência cardíaca, tem que fazer um eletrocardiograma. Beleza? Mais um eletrinho. Vamos lá, vamos continuar praticando aqui. Fundamental praticar. Captaram como é que é a sequência? Como é que é importante ter a sequência de análise de eletro? Vamos ver mais um caso aqui agora. Estou diante de um paciente de 58 anos de idade, hipertenso e diabético, paciente com fatores de risco para doença coronariana, dor opressiva há 1 hora. Vocês vão ver que é uma análise segmentar do eletro, né? O que eu falei? O paciente está com dor no peito, especialmente na prova, você vai na maldade e já vai procurar o segmento ST. Até porque no paciente que tem um supra de segmento ST, você não tem muito tempo para perder. Você tem que olhar com maldade o segmento ST, sim, procurando alterações isquêmicas, especialmente na hora da prova. Às vezes tem um tempo muito curto para analisar uma questão. Então, se a questão é de dor torácica, vai na maldade, já olha o segmento ST logo de cara. Não tem nada no segmento ST? Olha a onda T. Não encontrou nada? Faz uma análise devagarzinho do teu eletrocardiograma, porque às vezes tem alguma coisa escondida, tá bom? Dica de prova para você. Mas aqui hoje o objetivo é tentar mostrar para vocês como a análise do roteiro vai ser importante na análise de questões da sua vida, né? Análise do eletro para a sua vida, como nas questões de prova de residência também. Então vamos lá, olho na tela. Vamos analisar onda por onda, onda por onda. Vamos lá, ritmo, análise de ritmo. Como eu analiso o ritmo? Eu vou procurar a onda P. A onda P ela tem que ser positiva em D1, positiva em D2 e positiva em AVF. Então são essas 3 ondas positivas. Cada onda P gera um QRS? Cada onda P gera um QRS. Então o ritmo ele é sinusal, tá? Então tem que ser neurótico com isso. É importante entender o que é o ritmo sinusal. Próximo passo, frequência cardíaca, né? Vamos contar a frequência cardíaca. Gostei desse aqui, ó. Gostei desse aqui. Vamos dar aqui nosso zoom para calcular a frequência cardíaca, né? Quantos quadradinhos entre 2 QRS? 1, 2, 3, 4. Frequência cardíaca, 300 sobre 4, 75 de frequência cardíaca. Tá lá, 75 de frequência cardíaca. Análise do eixo cardíaco. Olho para D1, olho para VF. Relembrando por que D1 a VF, que são os limites da normalidade, D1 e AVF. Tem que ser positivo nos dois. Se é positivo em D1, positivo em AVF, eu te garanto que o eixo é normal. Beleza? Então, olho para D1, olho para VF. Como é que está em D1? D1 ele é positivo. Beleza, positivo. Em AVF, como é que é? Ele está meio iselétrico, né? Tá nem lá nem cá, né? Então aqui ele é iselétrico, nem nenhum nem outro. E o que eu faço nessas horas, galera? E aí? E aí, bugou? Não, não bugou, né, galera? Se ele está positivo em D1, quando ele está isoelétrico em AVF, o que significa? Significa que o eixo ele vai estar exatamente em cima de D1. Exatamente em cima de D1. Por isso que é isoelétrico, tá vendo? Ele nem é positivo, nem é negativo. Ele está exatamente em cima de D1, o que é normal. Então, o eixo cardíaco ele é normal nesse caso, tá? Então, o eixo cardíaco normal. Tá? Então, não se desespera não. Se estiver positivo em D1 e isoelétrico em AVF, também continua sendo normal. Tá bom? Próximo passo, análise da onda P. Derivação boa para analisar a onda P, D2, né? Então, olha lá para D2. Outra derivação boa é V1. Então, eu tenho que ver morfologia, amplitude e duração. Não me parece que é uma onda P de aumento de amplitude, nem aumento de duração. Nada que chame atenção a respeito da onda P, tá? Então, uma onda P que está normal. Intervalo PR. Então, intervalo PR vou ver lá em D2. Uma derivação boa para ver é aqui, ó. Estou aqui avaliando o intervalo PR. O intervalo PR está bem no limite, né? Batendo na trave. Mas aqui dá para ver muito bem, né? Aqui dá para ver muito bem. Eu vou dar um zoom para te facilitar aqui, ó. Que está exatamente... Você vê que uma linha grossa ele começa exatamente no início do PR. Então, o PR desse paciente ele é normal. Exatamente 5 quadradinhos, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência. Então, o intervalo PR normal.
Intervalo, agora vamos para o QRS, análise mais demorada do meu eletro. Intervalo QRS. QRS tem que ver morfologia, duração e amplitude. Primeira etapa, eu vou ver se o QRS está largo. O QRS está largo, galera. O QRS parece estar largo, o QRS está fininho. Está fininho. O QRS pronto para o verão. Bem fininho, né? Então, o QRS não está largo, né? Próxima etapa do QRS, vamos ver se ele tem se tem um aumento de amplitude. O QRS está grandão, galera? Não, o QRS está bom aqui, 2 quadradões, né? Nada que chama atenção, 2 quadradões, nada que chama atenção aqui no meu QRS, né? Então o QRS não tem aumento de amplitude, não vou pensar em hipertrofia. Próxima etapa, eu vou procurar o quê? Onda Q, né? Alguma coisa patológica, alguma coisa que chama atenção de isquemia. Aqui em D1 eu tenho uma Qzinha michuruca e xixelenta, não sei se vocês conseguem ver. Penduricário bem pequenininho. Aqui em D3 não, aqui em D3 eu tenho a Qzona aqui, tá? Lembrando que onda Q é tudo que vem antes da minha onda R, né? Aqui eu tenho Qzão. Só que o que eu falei para vocês? Para eu considerar como patológico, eu tenho que ter em mais do que em uma derivação, em derivações contíguas. Essa onda aqui eu não considero patológica. Para eu considerar patológica, eu tenho que dizer que essa onda aqui, ela tem que ter um tamanho maior e tem que ser superior a 1/3 do meu QRS como um todo. Tá bom? Então não é isso que está acontecendo nesse paciente. Então não vou dizer que esse paciente tem onda Q patológica. Então o QRS normal. Segmento ST, eu tenho que procurar supra e infra desnivelamento. O que eu estou vendo nesse paciente, galera? Vamos lá. Olha aqui para D2, olha para D3 e olha para VF. Vocês estão vendo que tem um supra desnivelamento aqui superior a 1 milímetro? Sutil, né, galera? É sutil, é isso mesmo. A vida é assim. É um paciente que está com dor no peito há 1 hora. Nem sempre vai vir aquele eletrão bonitão com suprão na sua frente, galera. Não é sempre que vai acontecer, não. Lembra que o aparelho está ali para te ajudar. O aparelho do eletro está ali para te ajudar. Ele está captando uma atividade elétrica. Tem paciente que às vezes o paciente é mais magricelinho e fica mais fácil captar a atividade. Tem paciente que é um pouco mais obeso, tem mais gordura na frente, vai atrapalhar essa detecção. Então não vai ser tão fácil assim avaliar a alteração eletrocardiográfica. Às vezes o vaso está entupido, um vaso que está entupido não está tão entupido assim, às vezes é um vaso mais distal, né? Não é um vaso tão proximal, que não tem uma área isquêmica tão grande assim, então a magnitude do supra não vai ser grande, né? Então esse paciente está apresentando o quê? Um infarto com supra de ST. Se você não viu, eu vou dar um zoom aqui, ó, só para facilitar a tua vida. Você está vendo que o supra é superior a 1 milímetro? Cada quadradinho tem 1 milímetro. Então eu tenho que traçar a linha, né? Eu tenho que conhecer a linha de base, tá? Então eu tenho elevação do meu ponto J, né? Então se eu tenho elevação do meu ponto J, eu tenho um supra em parede inferior, D2, D3 e AVF. Lembra daquelas derivações que eu falei para vocês lá atrás, tá? D2, D3 e AVF, olhem para a parede inferior. Então eu tenho um paciente com infarto inferior. Beleza, galera? E além disso, eu tenho um segmento ST esquisito aqui em D1 e AVL, tá vendo aqui? Eu tenho um certo grau de infradesnivelamento aqui, um pouco descendente, tá vendo aqui? Esse paciente também provavelmente deve ter algum grau de alteração em parede lateral, né? Que D1 e AVL olhem para a parede lateral, tá? Mas aí, no caso, não seria eu pensando em vaso fechado, né? Não seria pensamento de vaso fechado, tá? Então, eu tenho um paciente com supra de ST em parede inferior, tá? É um supra sutil, mas eu trouxe esse supra justamente para mostrar que a vida nem sempre é fácil, tá bom? Intervalo QT. Intervalo QT é importante, né? Eu traço aquela linha entre dois intervalos QRS. Tá lá, a onda T não avançou por essa linha, então o intervalo QT ele é normal. E a onda T eu tenho que ter uma polaridade que é semelhante ao meu QRS, né? O que chama atenção aqui, né, é que realmente me parece que essa onda T ela está invertida aqui, né? Especialmente em parede lateral, tá? Mas aqui nem tanto, né? Aqui em D1 nem tanto, né? Aqui em D1 está muito sutil. E aqui fica mais evidente em AVL. Como é só uma parede só, eu vou dar uma moral para esse eletro aqui e vou dizer que essa onda T está normal. Mas eu te juro que eu fiquei incomodado com essa onda T na parede lateral, tá? Mas como lá em D1 ainda está um pouquinho positiva, eu vou dar essa moral para ela e vou dizer que está normal, tá? Entendeu, galera? Então, o eletrocardiograma, eu tenho que pegar uma informação. O eletrocardiograma nem sempre lê o livro. Nem sempre lê o livro. Então, não vai ter aquela característica exuberante. Isso aqui é um caso real. Aconteceu comigo. O paciente chegou lá com infarto com supra.
tá? Então tem que botar esse paciente na hemodinâmica com pressa, tá? O paciente está com dor no peito, o paciente tem fator de risco para doença coronariana, tá? Então eu tenho que tomar decisão. Nem sempre vai vir aquele eletro bonitinho, clássico de prova, eu tenho que tomar alguma decisão com esse paciente. Esse paciente foi para hemodinâmica, tá bom? Então trata-se de um eletro de um paciente que está infartando, tá? Último eletro, vamos discutir mais um eletrinho aqui. Também aconteceu comigo, todos esses eletros são no meu acervo, tá? Então, eu estou diante de um paciente de 54 anos, que é portador de SIDA e está em tratamento com anfotericina B para uma infecção fúngica. E o paciente ele vem piorando a função renal. Então, você já fica imaginando, tem uma questão aí que sempre cai em prova de residência, eu quero ver se você está atento com relação a esse detalhe aí. Insuficiência renal em paciente que está fazendo uso de anfotericina B, né? Vamos ver se você pegou a malandragem aí da jogada. Mas hoje agora o objetivo é análise de eletro e vamos analisar o eletro desse paciente seguindo o nosso roteiro de avaliação. Olho na tela, então vamos lá. Estamos diante de um paciente de 54 anos, então vamos seguir nosso roteiro. Vamos lá. Ritmo, vamos análise de ritmo. Ritmo eu vou ver como? Eu vou ver a onda P em D1, D2 e AVF. E aqui em AVF quase não tem onda, né? Meu Deus, cadê as ondas aqui de AVF? Sumiram, né? Foram fazer um lanche, mas a princípio está positivo. Aqui em D1 e D2 estão positivos, eu já fico satisfeito. Com duas ondas positivas, já fico mais tranquilo com relação a isso, tá, galera? Então, aqui a onda está meio difícil de ver, né? Eu vou falar sobre isso para vocês, né? Mas a princípio aqui o ritmo sinusal, nada que me chame atenção com relação a outro diagnóstico. Frequência cardíaca. Vamos contar a frequência cardíaca aqui, galera. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Vou pegar esse aqui. Bonitinho. Vou botar aqui um zoom aqui para facilitar a sua vida. Qual é o número de quadradões entre dois QRS? Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Ele está no chorinho, né? Em torno de 5 quadradões, né? 300 dividido por 5 tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos. Então tá lá 60 batimentos, né? Então estou diante de um paciente com uma frequência cardíaca de 60 batimentos. Você olhou assim, bateu o olho, você não achou que o doente estava bradicárdico? Muita gente que eu mostrei esse eletro, paciente, poxa, doente bradicárdico, né? Doente muito bradicárdico. O doente estava grave, internado comigo, né? Bradicárdico, né? Mas não está bradicárdico, está com 60 de frequência. Não posso dizer que esse doente está bradicárdico. Eixo cardíaco eu olho para quem? Eu olho para D1 e para AVF. Então D1 está positivo, né? AVF está morto, né? Nem dá para ver AVF, então está isoelétrico. Tá isoelétrico, mais ou menos. Então, quando está isoelétrico, o eixo está onde? Em D1. O eixo ele está exatamente em D1. Então, o eixo ele está normal. O eixo está normal. Próxima etapa, análise da onda P. Está tão pequenininho aqui, gente, como eu falei para vocês, a melhor derivação para ver é D2 e V1. Não vejo nada demais nessa onda P, né? Não vejo nada demais nessa onda P. Então, a princípio, essa onda P ela está normal, tá? Um detalhe importantíssimo que eu esqueci de mostrar para vocês, gente. Lembra que eu falei para vocês que o ritmo é sinusal? Eu esqueci de mostrar para vocês se cada onda P gera um QRS. Então, eu sempre tenho que olhar o quê? Para D2 para ver se cada onda P gera QRS. Então, eu tenho aqui P, QRS, T. E tem uma coisa aqui, gente. Vocês estão vendo aqui? Que até lembra uma onda P. Tá vendo aqui? Sempre aparece aqui. Realmente parece uma onda P. Só que quando eu olho aqui em V4, o bizu olhar aqui em V4. Olha só como a morfologia dessa onda é diferente dessa. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a tua leitura. Olha como a morfologia é diferente. Então essa onda que está aparecendo depois da onda T, quem é? É a famosa onda U. É a famosa onda U. É bem diferente da onda P. Então, para eu suspeitar que é uma onda P, a onda P ela tem sempre que ter a mesma morfologia. Então, cada onda P ela gera um QRS. Então, essa onda acessória que você está vendo é a famosa onda U. Estou falando que de vez em quando ela aparece, ela gosta de dar o ar da graça. Então, já aumentou uma hipótese diagnóstica que você deve estar pensando aí, né? Então, vamos lá, vamos seguir na análise do nosso eletro, tá bom? Então, a onda P desse doente, uma onda P normal, né? Cada onda P gerando um QRS, não parece ter aumento de nada. Então, vamos lá. Intervalo PR. Intervalo PR, eu vou ver se tem algum aumento no intervalo PR. Normal de 3 a 5 quadradinhos, né? Derivação boa para ver, D2, né? Aqui não me parece ter nada prolongado, apesar de ser um pouco difícil de observar, né? Não me parece o intervalo PR prolongado, né? Pelo menos ali é normal. Não tem nada que chama atenção no intervalo PR, não. Então, intervalo PR normal, exatamente de 5 quadradinhos, tá? Então, está diante do intervalo PR normal.
Próxima etapa, análise do QRS, morfologia, duração e amplitude. O QRS está bem pequenininho, né? Vocês não acham? Lembra que eu falei para vocês somar o S com R, ele tem que ser maior do que 5. Esse paciente faz mais do que 5? 5 é um quadradão, né? Você vê que basicamente aqui dá um quadradão. Esse paciente, ele me parece o quê? Em todas as derivações o QRS está bem pequenininho. E essa soma de S mais R maior do que 5 tem que ser nas derivações periféricas, não pode ser na precordial. Aqui nas periféricas o QRS está muito pequenininho, o que faz o diagnóstico de baixa voltagem. Então, estou diante de um paciente com baixa voltagem. Baixa voltagem, eu vou pensar em que paciente? O paciente que tem derrame pericárdico. O doente tem SIDA. O paciente pode ter derrame pericárdico. Concorda? Pode dar, né? Na SIDA, no paciente não pode evoluir com derrame pericárdico? Pode. Doenças infiltrativas também podem causar redução da amplitude do QRS. Está mais difícil detectar esse QRS. Tá bom? Isso significa, o achado de baixa voltagem significa tem alguma coisa atrapalhando o meu aparelho de captar a atividade elétrica do coração, tá bom? Então aqui está diante de um paciente que tem baixa voltagem, o QRS não está largo e eu não vejo nenhuma onda Q patológica nesse eletrocardiograma. Segmento ST, vou procurar supra ou infradesnivelamento, vou dar uma limpada aqui para facilitar a visualização do eletro. Então tem que procurar supra ou infradesnivelamento. Tem alguma derivação que parece ter supra ou infradesnivelamento? Não tem, né? Então está normal, né? Está normal. Intervalo QT. Esse paciente está muito bradicárdico, geralmente o intervalo QT é até mais difícil de avaliar, tá? Alguns aparelhos já vão te dar o QT corrigido, então você pode olhar para o QT corrigido. Quando o paciente está um pouco... Esse paciente eu falei que está mais bradicárdico, na verdade não está bradicárdico, está na frequência mais baixa, na verdade, né? Então, com frequências mais baixas, eu tenho que utilizar algumas fórmulas diferentes para poder corrigir o intervalo QT. Mas, de qualquer forma, o QT não parece estar prolongado, tá? Então, o QT está normal. E, por fim, eu vou ver a onda T, que é provavelmente a chave do diagnóstico que eu estou encontrando aqui. O que eu falei para vocês? Esse paciente tem onda U. E a onda T, o que está acontecendo com esse paciente, gente? Olha aqui como chama atenção, aqui em V5, em V4. O que está acontecendo com esse paciente, galera? Esse paciente aqui, ele tem uma onda T que tem uma amplitude reduzida e surge uma onda U. Quando surge a onda U, o que acontece com esse paciente? Uma onda T que reduz a amplitude e surge a onda U. Esse é o diagnóstico clássico de hipocalemia. Hipocalemia, sempre lembrando daquelas famosas causas de insuficiência renal com potássio baixo. Esse paciente está fazendo uso de anfotericina B. Anfotericina B é uma causa de insuficiência renal com potássio baixo, né? Não pode esquecer desse detalhe. Leptospirose também, né? Ou me metendo na área dos outros aqui. Mas é um diagnóstico importante que sempre pode acontecer. Então, eu tenho um paciente que tem uma onda T de amplitude reduzida com presença de onda U proeminente. Esse paciente tinha um potássio de 2,4 no dia da realização desse potássio. Fiz a reposição do potássio, o eletrocardiograma do paciente normalizou. Então, eu estou diante de uma onda T reduzida e um potássio baixo. Então, qual o diagnóstico que se impõe para esse paciente, galera? Esse paciente tem uma hipocalemia. Uma hipocalemia. Vão lá, façam reposição de potássio, tudo bem. E nesse paciente, valeria a pena você solicitar um ecocardiograma para avaliar se tem algum acometimento desse paciente. Esse paciente está entubado, grave, então eu não consigo colher uma história desse paciente para definir se esse paciente realmente ele tem algum acometimento maior ou não, tá? Então, é um paciente que estava internado, então um eletrocardiograma, ele apontou, eu já sabia porque eu já tinha colhido o laboratório desse paciente, mas esse paciente fez eletro, então estava lá clara alteração da hipocalemia. Beleza, galera? Pessoal, prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Se ficar alguma dúvida, pode me procurar na minha rede social, pode mandar na área do aluno, pode mandar qualquer tipo de dúvida na área do aluno, que eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!